Quarta-feira, 11 de novembro. Veja os destaques do SPTV. As consequências do apagão em São Paulo. O maior problema é a falta d'água. O abastecimento chegou a ser interrompido para quase 7 milhões de pessoas hoje de manhã na Grande São Paulo. O Ministério das Minas e Energia diz que a falta de luz foi provocada por um curto-circuito na linha de transmissão no interior de São Paulo. Quase 10 mil raios atingiram essa região ontem à noite. A CET fez plantão durante a madrugada e suspendeu o rodízio de carros hoje de manhã. A capital amanheceu com semáforos apagados e confusão no trânsito. 5 recém-nascidos foram transferidos de uma UTI neonatal que não tinha gerador próprio. E mais, você vai ver o momento em que 2 pessoas foram retiradas de um elevador que parou por causa da falta de luz. Senhora tá salva. Sobe o próximo, põe a do lado pra mim. Além de toda a cobertura sobre o apagão em São Paulo, hoje é dia também da reportagem especial sobre o mercado de trabalho. Começa hoje uma série especial com um guia sobre como procurar emprego. Quais são os melhores dias? Os melhores horários. E como encontrar as melhores oportunidades? Vaga de operador de supermercado. A gente tem vagas o dia todo e elas são colocadas a todo momento. Estou recebendo o seguro-desemprego ainda, mas eu já estou correndo atrás. Olá, boa tarde, 12:01. Nós temos imagens da cidade de São Paulo, depois desse apagão da madrugada que tanta confusão trouxe para a vida do paulistano. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus e pode chover hoje à tarde. Previsão do tempo você vai ter daqui a pouco aqui no SPTV, que já está no ar. Olá, boa tarde. Mais de 6 milhões de moradores da região metropolitana estão com problemas no abastecimento de água neste momento. O problema é que o fornecimento de água depende da energia elétrica. E por causa do apagão de ontem à noite, as estações da Sabesp pararam de funcionar e ainda não voltaram ao normal. E não foi só esse o problema, não, Chico. Os bombeiros atenderam 31 casos de gente que ficou presa em elevador quando a energia acabou. Todos os semáforos da capital se apagaram e quem voltava para casa de trem ou de metrô ficou no meio do caminho. A edição de hoje do SPTV é especial. Nós vamos mostrar todas as consequências desse apagão, como está agora o transporte público, o trânsito, o abastecimento de água. Hoje cedo mesmo, com a energia elétrica já restabelecida, o apagão ainda deixava reflexos por toda a cidade. Trânsito lento e amarelo piscando. Durante a manhã, 22 semáforos da capital ainda tinham problemas depois do apagão da madrugada. Os ônibus elétricos de 11 das 12 linhas da cidade nem saíram das garagens hoje. No bairro da Aclimação, passageiros que utilizam a linha Santa Margarida Maria Praça da República foram orientados a buscar alternativas. A operação geralmente é feita por 6 trólebus, mas até às 10h30 da manhã, apenas 3 tinham conseguido deixar a garagem. Veículos a diesel foram colocados na linha para ajudar a fazer o transporte dos passageiros. Essa medida também foi adotada em outras regiões da cidade, porque a oscilação de energia poderia prejudicar o sistema. O abastecimento na cidade foi sendo normalizado aos poucos, depois de uma madrugada de muitos transtornos. Os 5.500 semáforos da capital ficaram apagados, só mesmo os faróis dos carros para iluminar o caminho. Quem precisava abastecer o carro ficou na mão. Não funciona, porque as bombas só com energia, né? Caso contrário, não sai gasolina. Os ônibus elétricos, trens da CPTM e metrô pararam e as estações foram fechadas. Estava indo de trem para casa, agora vou ter que ligar para a família para ver se vem alguém buscar. São Paulo apagou e milhares de passageiros tiveram que passar a noite na rua, em claro. A gente está com medo, por isso se agrupou aqui. Mônica estava com a filha de 10 dias num trem da CPTM quando tudo ficou às escuras. Aí apagou. Aí a moça falou assim, ixi, vai demorar. Aí eu já fiquei desesperada, aí eu liguei em casa para ele vir me buscar. Um cinegrafista amador que passava pela estação Carrão do metrô fez estas imagens. Às 11 da noite, a passarela ficou lotada de passageiros, esperando. Voltar para casa, ninguém sabia a que horas. Estou esperando um táxi, não tem nenhum táxi para se pegar aqui. 1h30, 2 horas, vai saber que hora que meu pai vai chegar aqui também com o trânsito que deve estar. Quem tentou usar o celular para avisar os parentes teve dificuldade. A falta de energia atingiu torres de retransmissão do sinal. Não tem sinal. Estou tentando ligar para casa, ligar para telefone fixo. No escuro, perigo no trânsito. O motorista não enxergou outro carro que estava estacionado e acabou batendo.
Depois de 2 horas de apagão, a energia elétrica foi retornando aos poucos. Passava da meia-noite e a Radial Leste tinha trânsito fora do normal para o horário. Mas a espera estava longe do fim. Sem trem, ônibus nem carona, os passageiros se acomodaram no chão mesmo. Aguardar muito. Tá difícil. Mas difícil tentar voltar para casa agora, né? Ainda mais nesse horário que não tem mais condução, onde eu moro. Não vou conseguir chegar. O fornecimento de luz foi normalizado em São Paulo, segundo o governo do estado, pouco antes das 2 da manhã. O apagão foi às 10h13 da noite. Sem contar com a energia que vem de Itaipu, as hidrelétricas do estado foram acionadas num esquema diferente. Os técnicos mudaram a operação das estações para que elas funcionassem todas juntas e retomassem o fornecimento o quanto antes. Veja como funcionou o sistema ontem à noite e durante a madrugada de hoje. A transmissão de eletricidade de Itaipu para São Paulo foi interrompida. O governo de São Paulo acionou então a usina de Henry Borden, em Cubatão, com sua potência máxima. Depois sincronizou essa geradora de energia com outras 2 grandes hidrelétricas do estado, a de Ilha Solteira, junto do Rio Paraná, e a de Juquiá, no Vale do Ribeira. Em seguida, 6 pequenas estações também foram conectadas para a operação conjunta de emergência. Às 23h30, a eletricidade já tinha voltado na Baixada Santista e na região do ABC Paulista. E a Secretaria de Saneamento e Energia diz que, apesar de instável, a energia elétrica estava sendo distribuída para todos os lugares do estado quando faltavam 3 minutos para as 2 da manhã. Como está havendo variação de energia, pode haver queima de eletrodoméstico, computador tem que ser usado com muita atenção, né? Tem que colocar o no-break funcionando, tem que prestar atenção para que a gente não tenha prejuízo. Para reclamações de aparelhos domésticos queimados, é preciso procurar o PROCON. O telefone é o 151. Existem postos do Serviço de Proteção do Consumidor nos poupa-tempos. As reclamações também podem ser feitas por carta, fax ou e-mail. Você encontra os endereços no portal do SPTV na internet. O Ministério das Minas e Energia confirmou hoje de manhã que o apagão foi provocado por um curto-circuito. Um raio teria caído sobre as linhas de transmissão que trazem energia da hidrelétrica de Itaipu. Esse raio caiu na região de Itaberá, já no estado de São Paulo. 3 linhas de transmissão foram atingidas ao mesmo tempo e, como a rede caiu, foi preciso desligar toda a usina de Itaipu, porque sem ter como transmitir a energia, a produção também teve que parar, porque não existe uma forma de armazenar essa energia elétrica. Ela tem que ser liberada e já entrar direto nas linhas de transmissão. Pois é, tempestade, raios, é assunto para meteorologia, assunto para Flávia Freire, que está aqui conosco. Flávia, boa tarde. Boa tarde, Chico. Quais são as informações que você tem desses raios aí? Olha, caiu uma chuva muito forte por lá, viu, Chico? Foi lá na região de Itaberá, que fica ali quase perto da divisa de São Paulo com o Paraná. E choveu muito nessas 2 regiões. Pois é, exatamente. A gente vê que Foz do Iguaçu está aqui. E olha, para a gente ter uma ideia, só no estado de São Paulo, a quantidade de raios ontem foi de 10 mil. Você já imaginou 10 mil raios ontem em São Paulo? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ainda está estudando o que aconteceu. Vamos falar ao vivo com o meteorologista Giovanni Dolife, que está em Cachoeira Paulista. Ô, Giovanni, boa tarde. Pelo tamanho do estrago, a gente fica imaginando que essa deve ter sido uma tempestade fora do comum. Foi isso mesmo ou não necessariamente? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. A gente está realmente analisando ao longo dessa manhã, desde cedo a gente está analisando dados de raios, dados de satélite, dados de estação de superfície, imagens de radar meteorológico também. E o que a gente detectou foi isso que você já adiantou aí, uma tempestade severa, uma linha de instabilidade ocorrendo ali na região de Itaberá, próxima a Itapeva. E essa tempestade, ela teve origem lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, por causa de uma frente fria. A frente fria gerou uma linha de instabilidade, essa linha de instabilidade veio avançando pelo oeste do Rio Grande do Sul, pelo oeste de Santa Catarina, chegou no Paraná, avançou pelo Paraná e quando chegou no norte do Paraná, disparou essa tempestade, né? Ela formou essa tempestade ali na região de Itaberá. A gente vai ver agora aqui uma imagem de raios acumulados ali naquele horário, em torno de 10, 10h30 da noite. E a gente pode detectar aqui, ó, exatamente ali sobre a região de Itaberá, uma grande concentração de raios, né? Exatamente
exatamente ali em cima, muitos raios por ali. Agora é interessante a gente notar, e aí a sua pergunta se foi uma tempestade muito excepcional, né, é que tem outras áreas da região sudeste e também no centro-oeste em que a gente teve concentrações semelhantes de raios. Então, tempestades como essa que aconteceram por ali, acontecem normalmente em outros pontos do país nessa época do ano e também em outras épocas do ano. Então, foi uma fatalidade realmente um desses raios ter atingido a rede de transmissão e ter causado todo esse transtorno. Tá certo, Giovanni. Obrigado pela sua entrevista. É claro que assim, essa é ainda a hipótese mais provável, mas ainda está sendo estudado, né? Se realmente o problema provocado aí pela falta de energia foi mesmo por questões meteorológicas. Agora, aqui na cidade de São Paulo, Carla, a pior consequência foi a falta de água, né? Por causa do apagão, o interrompimento do abastecimento de água. A Sabesp informou que por causa da falta de energia elétrica, todas as estações de tratamento de água, todas as estações elevatórias, tudo parou de funcionar. Agora o abastecimento de água ainda não foi totalmente normalizado e os moradores da Zona Norte e Zona Sul são os que mais sofrem. Vamos falar com a repórter Juliana Girardi. Ela está lá na Sabesp e nos fala sobre a situação neste momento. Boa tarde, Juliana. Oi, Chico, boa tarde. Olha, a Sabesp tinha divulgado um boletim às 9 horas da manhã e quase 7 milhões de pessoas estavam sem água na região metropolitana. Agora há pouco, bem agora há pouco mesmo, eles divulgaram, deram novas informações, um outro boletim e agora 4 milhões de pessoas já tiveram a água restabelecida nas suas casas, isso e tudo, né? Casa, comércio, hospitais. Portanto, neste momento, 3 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana ainda estão sem o fornecimento de água. E como você mesmo disse, as pessoas que moram nas regiões sul e norte são as que mais sofrem. Eles divulgaram alguns bairros que estão sofrendo bastante por causa desse problema de falta d'água. Jardim Ângela, Consolação, Jardim São Luís, Casa Verde, Vila Brasilândia. Nós visitamos agora há pouco um centro de monitoramento, é um centro de controle aqui da Sabesp. Lá tem um monitor, um telão muito grande. E nesse monitor, os técnicos acompanham minuto a minuto a situação do fornecimento de água na região metropolitana. Esses técnicos ficam acompanhando toda essa situação e, se for o caso, eles enviam técnicos, engenheiros para as estações de tratamento. Nós conversamos também agora há pouco com o presidente da Sabesp, Gessner Oliveira, e ele explicou que essa relação é direta entre falta de energia e também desabastecimento de água. Quando falta energia, nós não conseguimos bombear a água e levar a água aos reservatórios e às casas das pessoas. Então é por isso que quando falta energia, há um problema de abastecimento. À medida que a energia é restabelecida, nós restabelecemos imediatamente o bombeamento. E com isso os nossos reservatórios são novamente, têm o seu nível aumentado e a população terá o abastecimento normalizado. Bem, o presidente também explicou que a água chega primeiramente nas regiões mais baixas e depois nas regiões mais altas da região metropolitana. E aí as pessoas às vezes ficam se perguntando, volta a energia já voltou, por que não voltou a água ainda? É que às vezes a energia volta rapidamente, você liga lá o interruptor, vai ter a luz na sua casa. Com a água não é assim, a água ela precisa passar pela estação de tratamento, pela tubulação, essa questão toda do bombeamento, às vezes eles têm que consertar uma bomba que teve problema, ou mesmo toda a tubulação. Então, essa ligação, ela é direta, mas a energia volta primeiramente e só depois é que o fornecimento de água vai ser restabelecido normalmente. A previsão da Sabesp é que amanhã de manhã, eles não deram certeza, mas acreditam que amanhã de manhã o fornecimento de água vai estar totalmente restabelecido na região metropolitana. Mas a Sabesp foi muito clara, pediu para que as pessoas economizem a água, porque daqui a pouquinho está acabando a água que tem também na caixa, no reservatório, aí a pessoa vai ficar sem uma gotinha, viu, Carla? Ok, Juliana, obrigada. Bom, sem contar que também nos bairros mais altos a água sempre demora mais a chegar, então é bom tomar cuidado. Vamos repetir essa recomendação aí. Mesmo então, se o abastecimento já foi restabelecido na sua casa, a Sabesp recomenda que a população economize água, né? Sabendo usar, não vai faltar. É por isso que ainda tem muita gente sem água. Isso traz muita dor de cabeça, traz muito prejuízo, principalmente para os comerciantes. E o nosso fiscal do povo, Márcio Canuto, está na Avenida Moreira Guimarães, na zona sul da capital. Muita gente sem água por aí. Viva, Márcio Canuto! Viva, Chico Pinheiro! Se tá faltando água, tem gente afogada em problemas, como é o
caso aqui desse posto. Esse posto estava sem água e sem energia até as 11 horas. Às 11 horas chegou a energia. Aí o pessoal já está podendo dar uma calibrada no pneu, já pode estar completando aqui o tanque. Mas a questão, por exemplo, o carro que está aqui sendo atendido, está sujo. O para-brisa está sujo. Você gostaria que seu para-brisa fosse limpo? Gostaria, mas hoje está impossível. Você chegou aqui pedindo também para completar o radiador, não foi possível? Não, está sem água. Não foi possível porque a água não chegou, então isso prejudica bastante o serviço do posto. Como ficou sem energia até as 11 horas, deixou de atender a estimativa de 30 clientes, um prejuízo aproximado entre 2.500 e 3 mil reais. Como não tem água, deixa de completar o serviço, fazer assistência ao cliente, deixa de atender também as coisas básicas da sua lanchonete. Água não chegou aqui, o que chegou foi energia. E com essa energia toda, nós rodamos aqui por várias ruas da região sul, vendo o problema de cada um. Como estou num posto de gasolina e o problema é água, vamos colocar combustível nessa questão. Hoje é dia de cama aqui nesse pet shopping da Vila Sônia. Como é que vocês estão se virando, hein? Dando banho de canequinha. O cachorro tá tomando banho de canequinha? Cachorro tomando banho de canequinha. Onde é que você arranjou essa água, então? Restinho da caixa d'água que tem. E quem tem cachorro para prazer, para tomar banho? Não, o cliente está indo embora, não tá dando para pegar, não vai dar para trabalhar desse jeito, não. Essa lanchonete e restaurante funciona na rua Dr. Silvio Dante, zona sul da capital. Como é que tá a situação aqui sem água, meu filho? A situação tá precária. Para me lavar a louça, eu tive que pegar emprestado aqui ao lado, né, do vizinho. E para me suprir a minha necessidade na hora do almoço, eu tive que comprar um caminhão. O único jeito que eu tive. E o caminhão ainda não chegou, né? Ainda não chegou. E a caixa d'água do vizinho está acabando também. Está acabando também, então a situação está precária. A vaidade das mulheres nesta região está prejudicada. Veja só a situação desse salão de beleza. Onde é que está a clientela? Esperando a água, não tem água para atender. Você fica esperando a cliente e a água. E a água. Como é que eu vou lavar cabelo se não tem água? Agora, tem uma cliente aqui que está, inclusive, com um cabelo lavado. O que foi que houve? Usamos água mineral, do filtro. Água você ia beber? É. Ué, tem que lavar lá, tem um compromisso, como eu vou fazer? Só pode dizer que também estava gelada. É do lavatório, esquentei no fogão, mas teve que lavar. Ou seja, ela entrou numa fria. Entrou numa fria. Bom, os agentes de trânsito, é claro que tiveram muito trabalho com o apagão. Quando a CET soube do blackout, aí por volta das 10h30 da noite, mandou para as ruas mais 500 funcionários para tentar organizar o trânsito na cidade. Eu mesma vi esse trabalho da CET, colocando cones, organizando os cruzamentos. E hoje cedo, alguns semáforos ainda não tinham voltado a funcionar. E antes mesmo do dia amanhecer, a prefeitura decidiu suspender o rodízio de veículos, mas só na parte da manhã, quer dizer, das 5 da tarde até das 5 da manhã às 8 da manhã. Não, das 5 da tarde às 8 da noite. Agora, o rodízio volta. Isso vai funcionar normalmente o rodízio na parte da tarde. Foi só na parte da manhã, de 7 às 10, aliás, da manhã que ficou liberado o rodízio. Vamos falar agora com a repórter Sabina Simonato, ela está na central de controle da CET. Boa tarde, Sabina. Boa tarde, Chico. Olha, desde amanhã os funcionários aqui do Centro de Operações da CET trabalham para tentar normalizar a situação aqui na cidade de São Paulo. Além disso, 14 equipes também estão nas ruas fazendo a manutenção dos semáforos. São 5.500 semáforos na capital, todos eles desligaram com o apagão. No comecinho da manhã, 41 apresentavam ainda problemas, falhas, estavam piscando. Neste momento, a informação é de que 17 semáforos continuam desligados, mas os funcionários estão nas ruas tentando resolver o problema. E todo esse trabalho que a gente vê aqui já dura mais de 14 horas. É pelo telefone que a técnica aciona a equipe de manutenção. Brigadeiro Luiz Antônio, com Groenlândia, semáforo apagado. Está enviado viatura da sinalização para o local. Nós dependemos também de informações do 1188, que são as informações que são geradas pelo munícipe. Esse munícipe ele passa as informações, nós acionamos uma equipe de operação, ela vai até o local, vai verificar qual é a ocorrência, o que está ocorrendo no semáforo. Enquanto isso, na mesma sala de operações da central da CET, um outro funcionário organiza a equipe que vai à rua. Dependendo da ocorrência, até 5 pessoas podem ser mandadas para o local. Eles estão no local, operacionalizando, puxando os veículos para não ter nenhum problema com acidente, colisão no local. Essa foi a rotina do Centro de Operações da CET durante toda a manhã, quando 22 dos 5.500 semáforos da cidade ainda estavam apagados.
Alguns voltaram a funcionar, mas com falhas, como este na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Rua Vieira Maciel. Às 11h para 11h, o mapa de trânsito indicava 110 quilômetros de congestionamento na cidade. A CET ficou sabendo do apagão às 10h30 da noite. 500 agentes foram para os principais cruzamentos da cidade. O efetivo foi o mesmo usado para os horários de pico. Se não houver um agente organizando o trânsito, se cria um nó no cruzamento. Então, nenhum dos sentidos de via, nenhuma das vias vai conseguir circular. Então, o nosso objetivo é organizar o fluxo de veículos, ordenar quem tem o direito de passar ou de ficar esperando no cruzamento e também organizar a travessia do pedestre, que é uma pessoa que acaba sofrendo muitas consequências de um problema semafórico. O apagão não provocou aumento do número de acidentes na cidade. O único acidente registrado durante a noite foi este, em que o carro não viu o outro estacionado e bateu. Não houve vítimas. 2 pessoas foram atropeladas na madrugada. Sabina, os passageiros do transporte público também sofreram muito com o apagão, né? Qual é a situação agora com o metrô e os trens da CPTM? Olha, o metrô e os trens da CPTM, Carla, funcionam normalmente. Agora, para saber como foi a operação durante a madrugada, a gente conversa com o gerente de operações do metrô, o Vilmar Fratini. Como que foi essa operação, hein? Boa tarde. Boa tarde. Ontem à noite, por volta das 22h13, ficamos sem energia elétrica. Desta forma, os 143 trens do metrô e da CPTM que se encontravam em circulação pararam onde se encontravam. Desta forma, todos os nossos empregados que estão treinados conduziram as pessoas que se encontravam nos trens um pouco distantes das estações para a estação mais próxima, onde aguardaram por se sentirem mais seguras até o retorno da energia elétrica ou buscar uma alternativa de transporte. Essa situação foi normalizada? A partir da 1h10 da manhã, a linha 3 vermelha do metrô já estava energizada e retomou a circulação dos trens para conduzir essas pessoas para a sua casa. Um pouquinho mais tarde, mais 3 linhas da CPTM também entraram em funcionamento e ao longo da madrugada todas as linhas já estavam operando. Dessa forma, iniciamos a operação muito antes do previsto nessa madrugada. Alguma ocorrência? Nenhuma ocorrência foi registrada. Muitas pessoas preferiram ficar dentro do sistema por se sentirem seguras dentro do metrô e da CPTM. Agora absolutamente normal? Agora absolutamente normal a circulação, tudo sob controle. Certo, muito obrigada pelas informações. Chico. Obrigado, Mãe. Só confirmando, o rodízio de automóveis está mantido na parte da tarde hoje. Quer dizer, não podem circular os carros com placas final 5 e final 6 entre 5 da tarde e 8 da noite. Não podem. A PM diz que registrou um número menor de ocorrências policiais durante o apagão do que em uma noite normal. O que aumentou, aí sim, foram as ligações das pessoas pedindo informações, querendo saber o que tinha acontecido, afinal. Esse tipo de chamada dobrou. Mas infelizmente uma pessoa foi morta nesta noite de blackout numa tentativa de assalto. Ela estava dando carona para uma amiga que não tinha como voltar para casa. Já em um dos cartões postais da cidade, houve um resgate dramático. Um chamado desesperado para os bombeiros na escuridão da Avenida Paulista. Um morador deste prédio não conseguia respirar. Ele usa um aparelho especial que estava sem energia. Por causa do blackout, acabou a energia do aparelho. Nós estamos usando a bateria da viatura para dar carga no aparelho dele. Os bombeiros subiram as escadas, já que os elevadores não funcionavam. Sigesfredo Camargo foi retirado de casa a tempo e levado para o Hospital São Paulo. Na noite do apagão, os bares só funcionaram à luz de velas. Não dava para ver quase nada. Os estudantes que estavam na esquina da Rua Maria Antônia com a da Consolação foram liberados mais cedo por causa do blackout. Quando a energia voltou à meia-noite, teve comemoração. Mas para esse comerciante, o apagão foi motivo apenas de preocupação. O pessoal da polícia passou aqui avisando que ia ter um arrastão de lá do centro para cá. Aí vocês vão fechar mais cedo? Fechar, porque senão pode chegar aqui e roubar tudo. Aí é pior. Não teve nenhum arrastão, a maioria das ocorrências que nós tivemos foram de pessoas presas em elevador, que o bombeiro foi acionado, para resgatar essas pessoas, e também pequenos acidentes de trânsito. A polícia diz que o número de ocorrências violentas foi menor durante o apagão do que numa noite normal. O telefone de emergência, no entanto, recebeu mais ligações. A maioria era de pessoas querendo saber o que estava acontecendo. A PM acredita que os crimes diminuíram, pois muitas pessoas deixaram de sair de casa na escuridão.
A média diária que a gente tem é de 6 mil ocorrências e ontem até diminuiu, foi para 5.400 ocorrências. Os policiais militares que estavam trabalhando nas ruas, que tinham que sair entre 22 e 23 horas, continuaram, ou seja, permaneceram de serviço. Além disso, a tropa de choque foi mantida de prontidão. Mas a noite foi trágica para a motorista desse carro. Maria Amélia Tayana foi morta durante uma tentativa de assalto. Ela estava dando carona para uma amiga que ficou sem ter como ir para casa por causa do apagão. Quando elas chegavam neste prédio no Jabaquara, Zona Sul, foram surpreendidas por um assaltante. A polícia disse que elas ainda tentaram acelerar o carro e fugir. Mas o criminoso atirou 2 vezes e Maria Amélia foi atingida no pescoço. Ela morreu no hospital. A amiga que estava com a Maria Amélia não foi atingida. O senhor Sigesfredo, que foi atendido com falta de ar na Avenida Paulista, deve ter alta ainda hoje. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre as consequências do apagão, principalmente a falta d'água aqui na Grande São Paulo. Também como foi o apagão no interior do estado, o flagrante de um resgate num elevador e a UTI neonatal, que não tinha gerador próprio. A Sandra Nemberg também vem falar do que aconteceu nos outros estados e do que diz o governo federal sobre o apagão. E ainda hoje o Guia do Emprego. Na reportagem especial sobre o mercado de trabalho, quais os melhores dias e os melhores horários para procurar os centros de apoio ao trabalhador. A seguir, como é que fica o tempo aqui na Grande São Paulo? Os meteorologistas dizem que as áreas de instabilidade que provocaram a tempestade, que por enquanto é a principal hipótese para o apagão de ontem à noite, pode chegar à região metropolitana. 12h26, o SPTV volta já. Aniversário do Milhão Pernambucanas. Aqui você tem crédito em dobro e mais de 1 milhão de ofertas. E nas compras acima de R$100, ganhe um vale desconto de R$20. Jogo de cama 100% algodão Teca por apenas R$ 29,99. Toalha de mesa para Natal retangular, só R$ 29,99. Regatas, só R$ 12,99. Bermuda, a partir de R$ 29,99. Hoje eu quero crédito em dobro. As melhores ofertas e mais de 1 milhão de vales desconto. Aniversário do Milhão Pernambucanas. Aproveite, da nossa casa para sua casa. É dos classificados Folha. Queria anunciar meu apartamento, 2 suítes, 120 metros. Só R$10,90 a linha? Ótimo. O senhor que quer vender o apartamento, né? A mudança chegou. 3.224.4.000. Mas já, eu acabei de anunciar. Você sabe como é que são os classificados Folha. Anunciou, mudou. Queria anunciar o carro do meu cunhado. Aliás, dá pra anunciar só o cunhado? Classificados Folha, 32244000. Anunciou, mudou. Últimas unidades sem o aumento do IPI na rede Nissan. Corra! Ligue no ponto 6 Flex, entrada mais parcelas de R$392. Sentra 2.0 S-Flex com câmbio automático Xtronic CVT grátis a partir de 59.990. Seja determinado como todo japonês. Corra e aproveite! TNG agora é uma exclusividade das Óticas Carol. São diversos modelos de óculos pelos melhores preços. Em 10 de R$ 24,90 sem juros. Isso mesmo, em 10 de R$ 24,90. Aproveite, passe em uma loja e confira. TNG é só na Carol. Quer pagar só um pouquinho na conta de celular? Só precisa disso. Comprando o TIM Chip avulso, só o chip, seu plano pós-pago não tem contrato de permanência e você ainda ganha um super desconto na mensalidade. Por exemplo, o plano Liberty. Você paga apenas R$ 39,00 por mês e fala ilimitado com qualquer TIM, inclusive em DDD. TIM Chip avulso. Fale mais pagando pouquinho. Aproveite e traga seu número para TIM. TIM. Planos e promoções que revolucionam. Na reta final do Campeonato Brasileiro, uma nova decisão a cada rodada. O São Paulo tem 59 pontos, o Palmeiras 58, o Flamengo está com 57, o Atlético 56 pontos. A briga pelo título está sensacional. O Verdão entra em campo e pode voltar à liderança. Palmeiras e Sport, ao vivo, hoje, logo depois de viver a vida. A pergunta que não quer calar, né? Qual foi a causa do apagão que deixou 18 estados, segundo um número divulgado agora há pouco pelo Ministério de Minas e Energia, 18 estados às escuras, hein? Pois é, quem apagou a luz? O Jornal Hoje tem as informações atualizadas e por isso que a gente vai agora para a redação falar com a Sandra Nemberg. Sandra, boa tarde. O que é que diz o governo federal, hein?
Boa tarde, Chico. Boa tarde, Carla. Olha, o Ministério de Minas e Energia diz que 3 linhas de transmissão desligaram ao mesmo tempo. A gente vai explicar como funciona, né, o sistema de abastecimento de energia elétrica no país, que é todo interligado, esse sistema. E como a gente falou, né, agora há pouco, enfim, a gente tem comentado muito sobre isso, a forte suspeita que causas naturais tenham provocado tudo isso. Houve um festival de raios, viu? No Paraná foram mais de 7 mil, aqui em São Paulo mais de 9 mil. E claro, a gente vai falar das consequências desse apagão em São Paulo e no Rio. Falta água. Falta água em São Paulo também, vocês mostraram aqui em São Paulo, e no Rio também está faltando água. Agora, fica a pergunta, né? O que fazer se um equipamento queimou durante o apagão? Eu não sei como foi para vocês, mas assim, começou a piscar tudo, né, na minha casa, começou a piscar, 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 de repente tudo ficou às escuras e eu fiquei com aquela sensação de que era só dentro da minha casa, né? E no Rio de Janeiro, inclusive, eu ouvi relatos de que ficou em uma fase só, aquela luzinha fraquinha, quer dizer, aquilo queima a geladeira fácil, né? Fácil, micro-ondas, geladeira. O compressor da geladeira não arma, é um problema, né? É um problema sério. E aí as pessoas ficam, né, com esse pepino nas mãos e o que faz? Pois é, a gente vai contar daqui a pouco também o que faz, viu? O que faz se queimou equipamento em casa e tal. Essa informação vai chegando aqui. Agora, eu perguntei há pouco, eu ia perguntar para a Flávia Freire no ar. Falei, Flávia, quem é que conta os raios, né? 10 mil raios, 9 mil raios. Raios tríplicos. Pô, quem é que fica contando isso? A gente... Esse é um assunto para a Flávia Freire desvendar para a gente, né? Agora, certamente, muitas máquinas aí trabalhando e provavelmente máquinas que foram apagadas também de alguma forma, tiraram da tomada praticamente. Depois a gente vai... A Flávia disse que vai explicar direitinho quem é que sai contando raios. Quero saber, profissão né? difícil, hein? Quero saber. Profissão difícil. Agora, a gente também pede aos nossos telespectadores, se alguém tiver alguma imagem, uma imagem interessante, curiosa, importante... manda pra gente. Manda pra gente, A gente né? mostra pra todo mundo. Pois é. Então, na nossa página na internet, g1.com.br/Jornal Hoje. A gente se encontra já já e olha, vai ser uma cobertura especial porque o Jornal Hoje vai tratar muito desse assunto para explicar tudo direitinho para todo mundo. Imperdível, aguardem. Obrigado, Sandra. Jornal Hoje, logo depois do Globo Esporte. E a gente volta a falar do apagão, que começou ontem às 10h13 da noite e atingiu, como a gente viu aí, 18 estados do país. O governo de São Paulo diz que conseguiu retomar a distribuição de eletricidade para todo o estado quando faltavam 3 minutos para as 2 da manhã. No interior teve gente que ficou presa dentro de elevador e o blackout revelou a falta de estrutura de alguns serviços públicos. Olha que absurdo, não tinha gerador de energia no Corpo de Bombeiros. Pois é, e no hospital de Bauru foi preciso improvisar para salvar vidas. Olha só o que aconteceu nesta UTI para recém-nascidos. A queda de energia pegou todo mundo de surpresa. Era impossível circular pelas ruas sem a ajuda de uma lanterna ou dos faróis dos carros. Em meio a toda essa escuridão, provavelmente poucos perceberam o que passaram os funcionários da maternidade Santa Isabel. Apesar de aqui funcionar uma UTI pediátrica, no hospital não há gerador de energia. Nossa equipe conseguiu entrar na UTI da maternidade durante o apagão e registrou a correria da equipe médica para salvar 6 crianças internadas aqui, entre elas 4 recém-nascidos. Depois de 3 horas, 5 crianças foram transferidas para outro hospital da cidade. Um dos recém-nascidos com problemas renais teve de ser mantido na maternidade porque não suportaria a remoção. O equipamento foi improvisado para manter o bebê na UTI. O relógio, numa das principais avenidas de Santos, no bairro do Gonzaga, mostra o exato momento em que faltou energia. 10h13 da noite. Foi quando parou também o elevador onde estavam 2 pessoas no bairro do Gonzaguinha, em São Vicente. Sai daí, calma. Fica calmo. Pergunta na porta. Os bombeiros tiveram trabalho para resgatar o homem e uma mulher. Aí, agora você vem pra cá. Saiu. A senhora tá salva. Sobe o próximo. Põe a do lado pra mim. Acharam uma corda, alguma coisa? Alguns dos principais cruzamentos da cidade foram fechados para evitar acidentes. A PM reforçou o efetivo para garantir a segurança. Em São José do Rio Preto, os estudantes foram dispensados mais cedo das aulas. Os alunos todos para fora, aquela gritaria, e cancelaram, todo mundo foi embora. Em São Carlos, na região central do estado, o principal pronto-socorro da cidade teve que suspender o atendimento. A gente estava atendendo normalmente e de repente apagou tudo. Nem o Corpo de Bombeiros tem gerador. O trabalho foi feito com a ajuda de lanternas.
Improviso também na hora de fechar este bar. Para fazer a limpeza, o dono precisou ligar o farol da moto. Em Mogi das Cruzes, pane nos telefones celulares. Qualquer celular, nem não dá para conseguir falar, nada. Tá horrível aqui. Na estação da CPTM, fechada, passageiros reclamaram. Até agora não tem ônibus, a obrigação deles é pôr ônibus aqui na porta. Céu iluminado em São José dos Campos. A chama de controle da refinaria Henrique Lage era só o que podia ser visto. Bom, a gente já viu aqui no SPTV que a principal hipótese é que o apagão de ontem tenha sido provocado por uma tempestade de raios na divisa entre São Paulo e Paraná. E resta saber se vai chover forte também aqui na Grande São Paulo. Pois é, geralmente as frentes frias vêm do sul do país e elas vão voltar a falar com a Flávia Freire, porque o céu está bem fechado, né, Flávia? Tá bem fechado e a gente vê aqui nas imagens de satélite mesmo, Chico, que há muitas áreas de instabilidade ainda, né, sobre o estado de São Paulo. A umidade está alta em 69% e apesar do céu encoberto, continua quente. E essa é a combinação perfeita para a formação das nuvens de chuva. Agora faz 25 graus. Nesse momento não chove em nenhuma região da Grande São Paulo, mas a previsão é de chuva ainda hoje. As temperaturas estão subindo e podem chegar aos 29 graus. Vamos até o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura conversar ao vivo com o meteorologista Michel Pantera. Boa tarde, Michel. A chuva prevista para hoje, ela pode vir com força? Pode ser forte? Boa tarde, Flávia. Essas áreas são remanescentes ainda do sistema frontal que passou pelo sul. O tempo segue abafado e, no geral, as chuvas devem ser na forma de pancadas moderadas. Mas sempre há algum ponto de maior intensidade, né, Flávia? Bom, então, se você está falando aí que elas têm, quer dizer que essa chuva que pode cair hoje aqui, ela tem relação com essas áreas de instabilidade que provocaram os temporais, que podem ter sido a causa do apagão? Na verdade, o sistema frontal que passou pelo sul ontem enfraqueceu no oceano, mas ainda restaram áreas de instabilidade, como você mesmo observou no mapa, né, Flávia? Tá certo. Obrigada, Michel. Carla. Obrigada, Flávia. A seguir, outras informações sobre as consequências do apagão. Ainda falta água em boa parte da capital. E tem reportagem especial sobre o mercado de trabalho, um guia para quem procura emprego, 12h36. O SPTV volta já. Jefferson, Letícia e Laura são uma família muito querida na vizinhança. Tanto que o Simval, o vizinho do lado direito, precisava de uma ajuda para fazer um puxadinho. E lá estava o Jefferson para dar uma força. Só que antes de começar a obra, o Jefferson lembrou o Simval, o vizinho do lado direito, que a construção deveria ser feita longe dos fios elétricos. O Jefferson sabe que isso é muito perigoso e o Simval, o vizinho do lado direito, concordou com ele. Por isso, não construa ou reforme perto da rede elétrica. Uma campanha da AES Eletropaulo. O melhor feirão de carros da cidade vai acontecer no seu computador. feirãozap.com.br. Milhares de ofertas na sua tela. Você escolhe e vai à loja mais perto para fechar negócio. feirãozap.com.br. Acesse já. Chegou o cartão do torcedor do Brasil. Só Visa, patrocinador oficial da Copa do Mundo FIFA 2010 e o Banco do Brasil oferecem um cartão temático com vantagens exclusivas para você. Peça o seu. Meu nome é Tainá e esse é o meu marido, minha tia, meu tio e meus dois primos. Tá todo mundo muito feliz, cada um no seu cantinho. O governo de São Paulo, por meio da CDHU, está entregando casas populares de até 3 dormitórios. E tudo como deve ser, com azulejos, piso, forro e até aquecimento solar. E o registro da casa já sai no nome da mulher. E essa já está no meu nome. Mês que vem, o Gabriel está chegando e esse é o cantinho dele. Casa Popular, a gente faz. E faz bem feito, né? Governo de São Paulo, trabalhando por você. Impressoras e cartuchos originais HP rendem o dobro de páginas do que cartuchos recarregados. Impressionante, não? O que não pode faltar no seu Natal? Paz. Esperança. Pernil da Bolinha. Batata, 97 centavos. Melão amarelo ou ovos brancos, 1,35. Frango inteiro, 1,75. Venha curtir a gravação do Show da Virada com a gente. São 2 dias de agito e muita emoção com os maiores nomes da música nacional. Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano, Vitor e Léo, Leonardo, Daniel, NX0, Zeca Pagodinho, Alcione, Cláudia Leite, Chiclete com Banana, Asa de Águia e muito mais pra você. Adquira já o seu ingresso. Venha de branco e traga a sua família.
Vamos falar de emprego. Toda semana você vê aqui no SPTV que tem um setor contratando, falta gente para ocupar determinada função. Mas a fila de desempregados não diminui. Por que será, hein? Quanto maior a variedade de oferta, é mais fácil, né? Cada um encontrar o que lhe cabe. Uma opção é buscar os cadastros da Prefeitura, do Estado e das centrais sindicais. Somando, o número de vagas passa de 10 mil. As vagas estão aí. Vaga de operador de supermercados. E as pessoas sem trabalho? Aqui. Nas longas filas que se formam nas agências de empregos e nos locais que cadastram trabalhadores e oportunidades. Mas então, por que é que essa conta não fecha? O salário não vale a pena. Fazer uma universidade, estudar, não daria. Geralmente pede bastante experiência, né? É estudo, é experiência em carteira. Mas para muitas vagas não precisa experiência e nem muita qualificação. Precisa sim é de disponibilidade de horário. Trabalhar sábados, domingos e feriados. O Centro de Solidariedade ao Trabalhador tem mais de 600 vagas, mas está difícil conseguir gente que queira abrir mão dos dias de folga. Várias pessoas, ou centenas ou milhares, que estão recebendo o seguro-desemprego, eles esperam acabar de receber a parcela para poder vir aqui e conseguir um emprego. Numa cidade grande como São Paulo, morar perto do lugar onde você pretende trabalhar faz diferença. São Paulo é uma cidade com trânsito caótico, né? Então a quantidade de tempo que ele demora da casa dele, da residência, até a empresa é muito longo. A empresa acaba optando por uma pessoa que mora mais perto. O Centro de Solidariedade ao Trabalhador tem unidades em Santo Amaro e na Liberdade. Vá até lá levando o RG, CPF e a carteira de trabalho. Se puder, leve o seu currículo. Se alguma vaga já cadastrada for para o seu perfil, você já sai com a carta de recomendação e a entrevista marcada. Olha aí o Ronaldo com a carta dele na mão. Que vaga é? Para garçom. Que você queria? Que eu queria. E o Cauê? Ele fez o cadastro e já saiu correndo para a entrevista, tudo no mesmo dia. Vamos ver agora, né? Seja o que Deus quiser. Algumas empresas fazem todo o processo seletivo aqui mesmo. Por isso, capriche no visual. Mesmo que você venha só para preencher uma ficha. Outra coisa, segunda e terça-feira são os dias em que todo mundo procura emprego. Por isso, tem tanta fila. No fim da semana, o movimento é bem menor. Na última sexta-feira, nós fomos até o CAT Luz e olha só, nada de filas. E os empregadores até, eles costumam colocar vaga mais pro final da semana, não no começo. Só que culturalmente as pessoas acham que segunda-feira tem mais vaga. Nos 7 CATs, os Centros de Apoio ao Trabalho da Prefeitura, as pessoas costumam chegar às 5 da manhã, mas não precisa. O atendimento começa às 7 e vai até o começo da noite. A gente tem vagas o dia todo e elas são colocadas a todo momento. Um detalhe, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador e os CATs usam o mesmo sistema. Portanto, você não precisa se cadastrar nos dois. Vagas diferentes você encontra no PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, do Governo do Estado, que tem 210 unidades. Para buscar um emprego, você deve se cadastrar. Leve o RG, CPF, carteira profissional e o CEP da sua casa. Sem esses documentos, não adianta ir. A Clarice trouxe tudinho, até o currículo. Eu estou recebendo o seguro-desemprego ainda, mas eu já estou correndo atrás. Mas você não precisa enfrentar filas e nem vir pessoalmente até um PAT. Porque esse mesmo sistema que os atendentes utilizam para fazer o cadastro, você consegue acessar para incluir o seu currículo. Basta ter um computador com acesso à internet. Você vai entrar no portal do Programa Emprega São Paulo e seguir o passo a passo. Ele vai criar uma conta de acesso ao sistema, um login com uma senha individual de uso pessoal e o sistema vai solicitar mais informações. Depois do cadastro pronto, o próprio sistema cruza as informações e mostra as vagas que se encaixam no seu perfil. Hoje são mais de 10 mil vagas por aí, ainda sem dono. Uma delas pode sim ser sua, desde que você não pense como o Cleiton. Eu vim para dar entrada no seguro-desemprego, tá? E aí você já vai ver algum emprego? Só vai encaminhar? Não, hoje não, só encaminhar mesmo. Eu vou receber esse seguro-desemprego aí que eu já trabalhei muito tempo, vou descansar um pouco, né?
Seguro-desemprego não é férias, não. Cuidado, hein, Cleiton, porque deixar para procurar emprego só para quando estiver completamente sem dinheiro pode não dar certo. Os endereços das unidades do Centro de Solidariedade ao Trabalhador, dos Centros de Apoio ao Trabalho da Prefeitura da Capital e dos postos de atendimento ao trabalhador do Governo do Estado estão todos no portal da SPTV na internet. Bom, vamos falar do apagão que atingiu 18 estados no Brasil. Boa parte aqui em São Paulo, a energia voltou antes das 2 da manhã, mas os problemas continuam aqui na Grande São Paulo. A luz voltou, mas falta água, que o sistema de tratamento e distribuição de água depende da energia elétrica e ele foi interrompido ontem à noite. Demora para voltar. A Juliana Girardi está na Sabesp. Juliana. Olha, Chico, as regiões norte e sul são as mais afetadas, a gente já disse aqui no SPTV. E por que elas são as mais afetadas? A Estação Cantareira, ela abastece essas duas regiões, responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas da região metropolitana, e ela foi muito afetada por causa do apagão. A Estação Guarapiranga também foi muito atingida. Todos os equipamentos que são utilizados, né, toda a tubulação, os equipamentos necessários para o fornecimento de água dependem de energia e ainda há oscilação de energia. Por isso é que a água não chegou ainda na casa de todo mundo. 3 milhões de pessoas ainda estão sem água na região metropolitana. E ninguém quer ficar sem água em casa, imagina só no comércio. A gente passou hoje de manhã em 2 estabelecimentos comerciais, numa lavanderia que não tem água nenhuma lá na Vila Mariana e também num salão de cabeleireiro lá na Vila Mariana. Esse ainda tem um pouquinho de água na caixa d'água, mas o dono não sabe que horas que a água vai ser completamente restabelecida. E aí ele depende da caixa d'água só, Chico. Obrigado, Juliana. E só para repetir, você se teve algum equipamento queimado em casa, você liga para o Procon, é o 151, como a gente já disse aqui. Acabou a SPTV, vem agora o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. SPTV, oferecimento Uninove, Vestibular 2010. Confira condições especiais para provas de novembro. Globo Esporte, oferecimento Uninove, Vestibular 2010. Confira condições especiais para provas de novembro. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Globo Esporte. Olha só, depois do blackout de ontem, nós estamos aqui com muita luz aqui em cima, cheios de energia. Afinal de contas, hoje é meu último dia. Amanhã o Thiaguinho já está de volta, está numa viagem de negócios aí, um homem importante, fazendo viagem de negócios, amanhã está de volta. E nós, com energia, vamos tocar esse último dia aqui do Globo Esporte. Vamos fazer um contato direto com o meu xará, Ivan Andrade, que está no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, ao lado do Jorge Wagner. Xará, antes de você falar alguma coisa, já anota a minha pergunta aí. Pergunta para o Jorge Wagner o que ele estava fazendo no momento do apagão ontem. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Bom, o que você estava fazendo, Jorge Wagner, na hora do apagão ontem à noite? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Estava em casa ontem, cara. Tava jogando videogame com meu filho. E realmente na hora a gente tomou um susto muito grande ali, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Bom, Jorge Wagner, sábado, jogo contra o Vitória, um time que você conhece muito bem, já enfrentou muito. Jorge Wagner é baiano, para quem não sabe, desde a divisão de base que encara esse Vitória. O que você pode esperar de uma partida como essa, já que o São Paulo briga diretamente pelo título e vencendo já dá um passo ainda maior? Com certeza vai ser um jogo bem difícil para a gente, né? Um jogo complicado, porque todas as equipes que vêm jogar contra o São Paulo, né, com certeza vem com um incentivo a mais. Então, é o momento mesmo para a gente estar bem preparado e ciente das dificuldades que a gente vai encontrar dentro de campo. Bom, hoje à noite, Palmeiras e Sport. Normalmente o jogador diz que não gosta muito de assistir futebol, prefere ficar com a família e tal, mas esse jogo dá para perder? Não, com certeza a gente vai estar ligado nesse jogo aí, né? Mesmo não jogando, a gente vive e respira o Campeonato Brasileiro nessa reta final. Então, com certeza a gente vai estar acompanhando. Legal. Obrigado, Jorge Wagner. O treinamento terminou agora. O Jorge Wagner vai embora, vai almoçar e a gente volta com você. Ivan Moré.
Obrigado, Ivan, meu xará. Obrigado ao Jorge também. Bom, a gente já falou do São Paulo. Nós vamos ter uma reportagem ainda no programa de hoje falando mais sobre o São Paulo. E o Palmeiras joga hoje contra o Sport. O jogo é extremamente importante. O Sport é o lanterninha da tabela. Extremamente importante porque o Palmeiras precisa vencer desesperadamente para não deixar o título, a liderança, ficar muito distante com o São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem de Abel Neto. Engolir o gol anulado, a derrota contra o Fluminense e a perda da liderança não é nada fácil. E ser invalidado um gol num momento tão decisivo como esse, num campeonato tão difícil como esse. Mas para Marcos, que volta ao time hoje contra o Sport, é hora de esquecer o que passou e manter o olho no título. Você tem que procurar motivar, empolgar, saber que enquanto você tem chances matemáticas, enquanto você estiver brigando, você tem que fazer sua parte, bem feita. Eu acho que é isso que a gente deixou de fazer em certos momentos do campeonato. Marcos tem razão. O time só ganhou 5 pontos nos últimos 7 jogos. Empatou com Avaí e Corinthians. Perdeu para Náutico, Flamengo, Santo André e Fluminense. E só ganhou do Goiás. Hoje, mais uma decisão. A gente tem praticamente uma final de campeonato realmente agora contra o Sport Recife, que se a gente não conseguir um bom resultado, aí sim. Aí sim o campeonato para nós vai estar perdido. De preferência com a ajuda da torcida. Apesar de todos os erros que o Palmeiras teve no campeonato, principalmente nesses últimos jogos, eu acho que não é momento da torcida nem os jogadores se desacreditarem ainda. A gente ainda tem chance, está brigando, está um ponto atrás do líder. É isso que a gente tem que pensar. Otimismo palmeirense, com a assinatura de Marcos. Ontem o Ronaldo, o fenômeno Ronaldo do Corinthians, esteve presente aqui nos estúdios da TV Globo para participar do Arena Sport TV com o Kleber Machado. E o Ronaldo falou sobre várias coisas, vários assuntos. A gente selecionou um trechinho em que ele fala sobre a contratação do Roberto Carlos, que ele está ajudando essa contratação, Roberto Carlos do Fenerbahçe da Turquia. Eu conversei com o Roberto Carlos, sim, porque há o interesse do Corinthians. Existem outros clubes interessados, porque é um excelente jogador. E é uma posição que a gente tem tido dificuldade desde a saída do André Santos. Eu acho que seria uma ótima contratação visando, né, o ano do centenário, Libertadores, tudo um projeto que é um ano muito importante. Eu acho que todo e qualquer sacrifício para contratações, o Riquelme é um ótimo jogador, porque não seria muito bem-vindo, lógico. O Globo Esporte vai fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho vocês vão ver o recorde mundial do Caio Márcio em piscina curta. A confusão no jogo da Portuguesa e também uma briga seríssima em Jundiaí, no interior de São Paulo, entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras no futsal. Já, já. O censo oficial do MEC confirma. Universidade Paulista Unip é a maior universidade do Brasil. Completa e atualizada estrutura universitária. Isso mesmo, completa e atualizada. Mais de 1 milhão de livros, mais de 10 mil computadores em rede, mais de 500 mil atendimentos anuais nas atividades práticas. Ambientes profissionais. Venha conhecer o melhor da maior universidade brasileira. Universidade Paulista Unip. Transforme seu potencial em sucesso profissional. A NET está com uma oferta que nenhum concorrente tem. Banda larga de 3 mega mais telefone por R$ 99,80 mensais. Quer mais? Até fevereiro você ganha 60% de desconto e só paga R$ 39,90 por mês. E não é só. Se você gosta de futebol, ligue agora que a NET tem mais uma surpresa para você. Internet é NET. E NET com precinho assim, você nunca viu. Cavusca! Assine já o mundo dos nets. É dos classificados Folha. Queria anunciar meu apartamento, 2 suítes, 120 metros, só R$10,90 a linha? Ótimo. O senhor que quer vender o apartamento, né? A mudança chegou. 32244 Mas já, eu acabei de anunciar. Você sabe como é que são os classificados Folha. Anunciou, mudou. Queria anunciar o carro do meu cunhado. Aliás, dá pra anunciar só o cunhado? Classificados Folha, 32244000. Anunciou, mudou. TNG agora é uma exclusividade das Óticas Carol. São diversos modelos de óculos pelos melhores preços. Em 10 de R$ 24,90 sem juros. Isso mesmo, em 10 de R$ 24,90. Aproveite, passe em uma loja e confira. TNG é só na Carol. Formação Empresarial Santa Rita. Em 2 anos, tecnólogo em RH. Com mais 2, bacharel em administração. Ou gestão financeira e com mais 2, contábeis. Veja mais no site Santa Rita. 2 diplomas em 4 anos.
Venha curtir a gravação do Show da Virada com a gente. Serão 2 dias de agito e muita emoção com os maiores nomes da música nacional. Olha só, dia 17 tem Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano, Vitor e Léo, Leonardo, Daniel, Alcione, Claudinha Leite, Calcinha Preta, Zeca Pagodinho, NX0 e Skank. E dia 18 tem Zezé de Camargo e Luciano, Exalta Samba, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Revelação, Marina Elali e John Secada, Chiclete com Banana, Asa de Águia e muito mais pra você. Adquira já o seu ingresso. Venha de branco e traga a sua família. O Globo Esporte está de volta e ontem, em Jundiaí, interior do estado de São Paulo, teve uma briga seríssima num jogo de futsal entre Corinthians e Palmeiras. A briga foi na arquibancada, o jogo estava 3-3, precisou ser interrompido por causa da pancadaria. Nós vamos acompanhar na reportagem de Piero Esbrage e também de Aparecido Pereira. Cerca de 1.000 pessoas lotaram o ginásio do Clube São João em Jundiaí, todos palmeirenses, a maioria mulheres e crianças. No intervalo, começa a confusão. 20 torcedores de uma uniformizada do Corinthians, já dentro do clube, partem para cima de alguns integrantes da torcida do Palmeiras. No local, apenas 7 policiais militares faziam a segurança. Com gás-pimenta, eles tentam controlar a briga. Repare nessa cena. O torcedor joga uma mesa em cima do outro. Segundos depois, uma latinha de refrigerante fechada é arremessada na cabeça deste homem. Neste momento, policiais que tentavam garantir a segurança expulsam os corintianos com violência. Alguns caem na escada e são pisoteados. A polícia militar diz que não pôde identificar os responsáveis pela briga. Apenas este torcedor, com 2 rojões e um soco inglês, foi encaminhado à delegacia, mas depois liberado. A gente vem com a família para se divertir e acaba acontecendo uma coisa dessa daí. O jogo acabou suspenso por falta de segurança. E é lamentável o que acontece, porque as pessoas, né, meia dúzia de indivíduos aí que, infelizmente, né, não sabe se comportar, acaba estragando uma festa bonita como essa. Bom, a Federação Paulista ainda não decidiu se vai haver ou não um outro jogo. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar da Portuguesa, mas teve confusão também no jogo da Portuguesa, que enfrentou ontem o Juventude lá em Caxias do Sul e perdeu por 1-0. Juventude e Portuguesa terminou assim. É vagabundo! Foi pressionado no vestiário! Fez isso que fez com a gente! O técnico Wagner Benazzi e membros da diretoria da Portuguesa fizeram uma denúncia, dizendo que o árbitro Péricles Cortez foi pressionado no intervalo do jogo por dirigentes do Juventude para facilitar o resultado para o time da casa. É vagabundo! Foi pressionado no vestiário! Fez isso que fez com a gente! O diretor de futebol do Juventude, o senhor Fernando Resch, acompanhado com alguns membros da diretoria do próprio Juventude, disse ao árbitro Péricles Bússolis, não sei, do Cortez, na presença da testemunha Felipe Gabriel, Luiz Lino, o senhor Adriano, o José Cunha e outros aí que estavam presentes, que se o Juventude não ganhasse a partida, ele não saía vivo do estádio Alfredo Jaconi. Um dos motivos da reclamação de Benazzi é esse lance. Aconteceu no começo do segundo tempo. Irineu roubou o Zé Carlos na entrada da área. Falta escancarada. Péricles Cortez não marcou. O zagueiro Juventude botou braço, mão, pescoção, tudo, mas uma falta interpretou de maneira errada. Depois o Juventude marcou o gol da vitória. Mendes. Até o fim da partida, o que se viu foi um monte de faltas. Todo mundo descontrolado. Sete cartões amarelos e 2 vermelhos, que saíram depois desse lance. Douglas fez falta e saiu para o outro lado. Zé Carlos da Lusa foi atrás do Douglas tirar satisfação. Aí veio o Lauro do Juventude para enfrentar o Zé Carlos. Sobrou para o Lauro uma patada no rosto e ele caiu no chão. Tudo na cara do juiz. Zé Carlos e Lauro foram expulsos. Com esse resultado, o Juventude saiu da zona de rebaixamento. E a Portuguesa ficou mais longe do G4 e também da primeira divisão. Bom, ontem foi dia de rodada cheia, mas um jogo foi cancelado. São Caetano e também Brasiliense, lá em Brasília, não atuaram ontem por causa do apagão. O jogo foi remarcado para hoje, às 4h30 da tarde. Ontem, o Guarani venceu. E venceu com a ajuda de quem? Vamos soltar a musiquinha aqui. Cadê a música do Ney Paraíba, gente? Não tem musiquinha? A gente põe na volta a música do Ney Paraíba. Ele ajudou o Guarani a vencer ontem. Ney Paraíba começou jogando.
E depois que o Léo Mineiro marcou o primeiro do Guarani em cima do Ipatinga, ele correu para distribuir um pouco do amor para os companheiros. A presença de Ney Paraíba contagiou o time todo. O goleiro Douglas ficou tão emocionado que se atrapalhou todo no chute fraquinho do Reina e deixou o Ipatinga empatar. E se não fosse o Ney ter disputado esse lance, a bola não sobraria para o Kleber Goiano sofrer pênalti de Lucas. Fabinho fez Guarani 2-1. O Léo Mineiro recebeu um passe daqueles do Kleber Goiano e marcou o terceiro. Mas o melhor lance do jogo foi esse gol perdido pelo Deus do Amor. Olha a categoria dele para finalizar o lance. A bola tirou tinta da trave. Agora o Guarani precisa de mais 2 vitórias para voltar à Série A. Com a ajuda, lógico, do Deus do Amor, Ney Paraíba. Quem trabalha, quem luta, o resultado aparece e os gols vão aparecer, com certeza. Vou continuar lutando, quem sabe posso fazer um golzinho. Boa, a musiquinha tocou aí durante a reportagem, vocês conferiram, né? A gente estava devendo, tá tocando agora de novo aqui no estúdio. A gente não pode deixar de tocar a musiquinha do Ney Paraíba, que é o nosso Deus, o Deus do Amor. O assunto no Globo Esporte agora é vôlei. E a seleção feminina venceu mais uma, dessa vez, os donos da casa do Japão. O jogo foi na casa delas, mas a festa era do Brasil. A torcida japonesa estava desanimada, também com 11-3 para o Brasil no primeiro set, né? Só que no vôlei a reação é sempre possível. O Japão entrou no jogo e conseguiu a virada num ponto sensacional. Saori Kimura no capricho. O Japão passa à frente, 15-14. No erro brasileiro, fim do primeiro set, 26-24. Hora de usar o banco, então. Dani Lins deu lugar a Ana Thieme, que fez bons levantamentos, principalmente para Paula Pequeno. De volta às quadras e contagiando o time. 14 pontos para ela no jogo. Brasil 3-1 contra o Japão. Bruno Senna foi apresentado como piloto da equipe Campos para a Fórmula 1 de 2010 e Mariana Becker acompanhou. Nas ensolaradas ruas de Múrcia, o som que faz sucesso é o das castanholas. Eles não têm qualquer tradição em automobilismo, mas agora a Fórmula 1 vai catapultar esta região no sudeste da Espanha para o mundo. E a estreante Campos traz o sobrenome Senna como mola propulsora. Aqui, no meio do nada, há um centro tecnológico, onde empresas de alta tecnologia desenvolvem seus produtos. E o Bruno Senna é apresentado aqui porque justamente neste lugar vai ser construída a sede da Campos. O importante é que todo mundo entenda que eu não sou o Ayrton, eu sou o Bruno. Eu estou começando a minha própria carreira na Fórmula 1 e a gente tem que esperar para ver do que eu sou capaz, do que a equipe é capaz. O objetivo vai ser meu e da equipe é ser a melhor equipe das novas e fazer pontos. Acho que esse é um objetivo realístico para a equipe. É isso que a gente vai estar buscando nesse primeiro momento. O São Paulo vai enfrentar nesse fim de semana o Vitória em casa e tem 3 problemas, né? O Dagoberto, o Borges e também o Jean foram expulsos na última partida, não vão enfrentar. E o Felipe Diniz foi lá no centro de treinamento do São Paulo e fez uma reportagem e deu uma espiada. Quem que o Ricardo Gomes deve usar na partida do fim de semana? A conversa é de quem não pode ver. Os jornalistas tiveram que esperar 1 hora do lado de fora até Ricardo Gomes liberar a entrada. Mas mesmo de longe, deu para dar uma espiada e tirar 2 conclusões. Primeira, esse é Adrian Gonzalez, estava sem colete, assim como os outros titulares. Vai ficar com a vaga de Jean, que está suspenso. Hugo estava no mesmo time, sinal de que deve ser mesmo ele o substituto do suspenso Dagoberto. Naturalmente, ele finaliza muito bem, ele gosta de jogar nessa posição. E a parte que vocês não puderam observar é uma variação, nós estamos trabalhando já há algumas semanas. Pelo que deu para ver, Marlos também treinou entre os titulares. Pode ser ele a surpresa de Ricardo Gomes. Depois do treino e da entrevista coletiva do técnico Ricardo Gomes, ocorreu por aqui um fato incomum. O jogador pedindo para dar entrevista. Tudo por causa deste lance. Borges foi expulso contra o Grêmio, não joga contra o Vitória e já pensa no discurso para tentar se defender no julgamento. Já pedi para a diretoria para que eu pudesse ir para o julgamento. Confio no tribunal e espero que eu venha a ser julgado
pelo meu histórico, porque eu nunca fui jogador violento, nunca machuquei alguém, como eu já falei antes. E acredito que o que for definido vai ser definido de forma bem coerente, de forma correta, até porque as pessoas que trabalham no tribunal são pessoas corretas. Então é isso que eu queria falar. Obrigado pela oportunidade e que confio no Departamento do São Paulo, jurídico. Valeu, Borges. Você vai ver no próximo bloco do Globo Esporte. Ronaldo falou de seleção. O recorde mundial de natação do brasileiro Caio Márcio, foi bem bacana. E um cara no Corinthians que faz beatbox, sons com a boca, inspirado pela música do Globo Esporte, lógico. Todo mundo nasce para vencer. O vencedor pode ser ídolo para uma multidão, ou para quem mais importa. Pode conquistar o mundo, ou apenas um coração. As maiores vitórias dependem de apostar em você, porque você também nasceu para vencer. FAM, formando vencedores. Acesse fan2010.com.br ou ligue 21345222. Sabe aquele papo de amigo que nunca termina? Ou um abraço fraterno que jamais se afina? E tá lá quando eu preciso, nunca me decepciona. Eu e a Rádio Globo, a Rádio Globo e eu. Bota amizade nisso. Impressoras e cartuchos originais HP rendem o dobro de páginas do que cartuchos recarregados. Impressionante, não? Leve o esporte no seu celular, assine o boletim de esportes da Globo, envie um SMS para 88490 e durante uma semana receba 10 notícias sobre o esporte a qualquer hora e qualquer lugar. O melhor feirão de carros da cidade vai acontecer no seu computador. feirãozap.com.br. Milhares de ofertas na sua tela. Você escolhe e vai à loja mais perto para fechar negócio. feirãozap.com.br. Acesse já. Já pensou em escalar 10 amigos para ver um jogo da Copa do Mundo FIFA 2010, ganhar R$100 mil e ainda ir com um acompanhante para a final? Chegou a promoção Cartão Campeão. Quanto mais você usa seu cartão Bradesco Visa, mais chances de ir para a África do Sul, ganhar R$100 mil e ainda escolher os 10 amigos ou amigas que vão assistir outro jogo. Promoção Cartão Campeão. Você e os cartões Bradesco Visa marcando presença na Copa do Mundo FIFA 2010. O Jornal Hoje traz uma cobertura especial sobre o dia em que 10 estados brasileiros ficaram no escuro. 60 milhões de pessoas sofreram com o apagão. A gente vai explicar o que aconteceu. O Ministério de Minas e Energia diz que o problema se deu em 3 linhas de transmissão. A meteorologia conta como estava o tempo nas regiões atingidas. A gente vai mostrar o drama de quem precisa da luz para viver. E também o que fazer se você teve algum equipamento queimado. A cobertura completa já já. O Globo Esporte está de volta e você que está em casa e é fã do Ronaldo, você acredita que o Ronaldo tem vaga no time do Dunga, na seleção brasileira, para jogar a Copa do Mundo do ano que vem? Ontem o Ronaldo falou sobre esse assunto. Hoje eu também não me convocaria, não. Não se convocaria? Não. Mas acha que para maio do ano que vem está na brecha, tem brecha? Eu acho que tem brecha aí para todo mundo. Tem a seleção brasileira acho que é a entidade mais democrática do nosso país. Uhum. E eu tenho certeza que se eu jogar bem e tiver bem o primeiro semestre, eu vou ser chamado. Depende só de você, Ronaldo. Hoje você não se convocaria? Depende muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Por quê? Então, hoje você não se convocaria porque você acha que o Luiz Fabiano, o Adriano, o Nilmar e o Robinho estão melhor que você? Pelo menos fisicamente, sim. No Mundial de Natação em Piscina Curta, realizado em Estocolmo, na Suécia, os brasileiros estão indo muito, mas muito bem. Se classificaram para 9 finais. E ontem o Felipe França ganhou prata nos 50 metros peito e o destaque foi o Caio Márcio, recorde mundial, novo recorde mundial nos 200 metros borboleta. Pódio com 3 lugares e 2 atletas. O terceiro recebeu medalha. Muito bem. O primeiro lugar também ganhou a dele. Ué, cadê o segundo? Não quer medalha? Ah, olha ele aí. Chegou o brasileiro Felipe França para receber a prata pelos 50 metros peito. Atraso no pódio é inusitado, né? Assim como alguns outros resultados da etapa de Estocolmo da Copa do Mundo de Piscina Curta, o brasileiro Caio Márcio nunca tinha quebrado o recorde mundial nos 200 borboleta. Caio Márcio de Almeida humilha a linha do recorde.
Recorde mundial do Brasil! Quebrou e levou um checão de R$20 mil. Além desse ouro, ele também ganhou bronze nos 50 metros borboleta. Outra medalha brasileira, bronze de Dainara de Paula nos 100 metros borboleta. E Michael Phelps, maior atleta olímpico da história, acostumado a ganhar tudo, apareceu com um novo estilo de barba. Abriu mão do maiô quebra-recordes, muito usado ultimamente. O super maiô vai ser extinto em breve pela Federação Internacional. Só de bermuda, o americano disputou os 100 metros medley, 25 metros para cada estilo. Terceiro lugar, bronze, isso mesmo, bronze. Etapa de Estocolmo, o reino do inesperado. Notícias da Stock Car temporada 2010. Andrei Camp, nosso repórter, tem as informações. 10 pilotos estão na briga pelo título. A liderança é do Cacá Bueno, mas as emoções não param por aí. Ano que vem, a Stock Car vai estar na tela da Globo. Ao meu lado, o Carlos Coll, que é presidente da Vicar. Boa tarde, presidente. Qual a importância na renovação dessa parceria Rede Globo e Stock Car? A importância é fundamental, a Stock Car está muito feliz de ter essa parceria renovada após 10 anos de muito sucesso. Certo, muito obrigado, presidente. De São Paulo, Andrei Campos, para o Globo Esporte. Bom, uma notícia triste. O goleiro Robert Enke, do Hannover e também da seleção alemã, morreu ontem numa travessia de uma linha de trem. A polícia alemã investiga que ele tenha cometido suicídio. Por causa da morte do goleiro, a seleção da Alemanha, que tem um amistoso agendado no sábado contra o Chile, estuda até cancelar esta partida. Agora tem o quê? Agora tem o Real Madrid. Pois é, o Real Madrid jogou ontem e foi eliminado da Copa do Rei. Vamos conferir como foi. Você já ouviu falar no Alcorcón? Não, nem eu. O Alcorcón é um time que disputa a terceira divisão da Liga Espanhola e também participa da Copa do Rei. Participa não, joga sério. Tão sério que eliminou o Galáctico Real Madrid da competição. Depois de perder o primeiro jogo por 4-0 para o gigante, tradicionalíssimo, temido Alcorcón, o Real Madrid suou para vencer por apenas 1-0 o jogo de volta. Alcorcón, o grande Alcorcón, segue na Copa do Rei. E o Real, de Kaká e companhia, está eliminado. Ontem à tarde teve treino do Corinthians, teve entrevista coletiva do Mano Menezes e teve também a gravação de um comercial. Tudo num só dia. Marco Aurélio Souza foi conferir. O Corinthians passa os dias organizando o futuro. O time ainda treina porque precisa jogar mais 4 partidas no Brasileirão, mas por aqui todos sabem que a graça mesmo só volta no ano que vem. Ano do centenário, ano da Libertadores, e o começo da preparação já tem data marcada, 4 de janeiro de 2010. Certamente vamos começar a temporada com tudo em cima. Com todos os reforços contratados? Todos. Bom, esta era a deixa. O Roberto Carlos disse que vem. Ah, o rei. Não, esse é vascaíno. O Roberto Carlos do Corinthians é aquele da seleção, do Real Madrid, do chute forte. Está certo, né? Mas é um acerto verbal. Nós ainda precisamos evoluir para realmente considerar o Roberto Carlos um jogador do Corinthians para a próxima temporada. Então vamos ter que esperar mais um pouco. E o Tango? Imagens de ilustração. Agora sim. E o Riquelme? Dessa história eu só quero uma informação. Vai ser contratado ou não vai ser contratado? É a única coisa que me serve. Como vai ser a engenharia para fazer ou para não fazer, não diz respeito a mim. É o Corinthians que precisa saber se é possível fazer ou se não é possível fazer. Além do treino e da coletiva de Mano Menezes, ainda teve a gravação de um comercial no Parque São Jorge. Elias era um dos astros. Ao lado do corintiano Japinha, da banda CPM 22, fez o trabalho mais rápido da história. Japinha, pra cá um pouquinho, todo mundo. Aí, deu. Beleza. Ação! E aí, galera, eu sou o Japinha do CPM 22, tô aqui com meu parceiro, o craque Elias. Já vai, Elias? Já vou, né? Almoço, E assim foi mais um dia de trabalho no Corinthians. Não sei se você percebeu, mas toda a reportagem apresentou várias trilhas sonoras, todas feitas com a boca. Autor, Fernandinho Beatbox. Ele também
é corintiano, ele também gravou o comercial. Ele também está ligado no programa, que é dono desta vinheta. Vai lá, Fernandinho. Globo Esporte. Legal. Só vou corrigir uma informação que a gente falou durante o jornal, que o Guarani precisa de 2 vitórias para garantir o acesso. Na verdade, o Guarani não precisa de 2 vitórias, mas sim apenas de 2 pontos. O Globo Esporte está chegando ao fim e eu, particularmente, estou triste. Estou triste porque acabou a mamata de apresentar o programa. Tiaguinho está de volta amanhã, o Globo Esporte estava na volta da viagem de negócios. E foi um prazer estar esses 4 dias com vocês aqui no Globo Esporte, pegando um pouco de experiência. Pedi para ele deixar eu apresentar mais vezes. Qualquer dia desde eu volto. Fique agora com o Jornal Hoje e mais informações do Apagão. Tchau! Globo Esporte. Oferecimento Uninove. Vestibular 2010. Confira condições especiais para provas de novembro. Nesta quinta, depois de viver a vida, as loucuras dessa turma estão esperando por você, a grande família. Boa tarde. A ressaca do apagão. Você vai ver como o Brasil amanheceu depois de madrugada de escuridão e caos. A falta de energia atingiu 18 estados e o Distrito Federal. As imagens mostram o drama vivido por milhares de brasileiros. O socorro de emergência às crianças que estavam na UTI de um hospital que não tinha gerador. O resgate das pessoas que ficaram presas dentro dos elevadores. E a violência durante o apagão. Em São Paulo, uma mulher foi morta numa tentativa de assalto quando levava uma amiga para casa. Na edição especial do Jornal Hoje, as respostas às dúvidas dos brasileiros. Como fica o consumidor? Como que vai ficar as pessoas que tiveram um prejuízo, né? O que devem fazer? O que causou o apagão? O Ministério de Minas e Energia diz que 3 linhas de transmissão foram desligadas ao mesmo tempo. Nós vamos explicar como funciona o sistema de abastecimento de energia elétrica no país e as suspeitas de que fenômenos climáticos tenham provocado tudo isso. Agora, no Jornal Hoje. Medo, dúvida, confusão e transtorno para 60 milhões de brasileiros afetados pelo apagão que atravessou a madrugada. Nossos repórteres percorreram as principais cidades para mostrar como o país passou essa noite na escuridão. Tá um caos lá, tudo apagado. Então, o metrô ainda tá fechado. Eu não consegui chegar em casa até agora e meu marido veio me buscar. Eu pedi pra pegar um táxi, porque é perigoso também ficar esperando o ônibus essa hora. Fechava, porque senão pode chegar aqui e roubar tudo. 10h13 da noite, as ruas de 800 cidades do país ficaram assim, sem luz. Das janelas dos prédios, brasileiros ainda tentavam entender o que estava acontecendo. Até o Cristo Redentor, no Rio, estava no escuro. Nossos repórteres acompanharam de perto os transtornos causados pelo apagão. A luz só vinha dos faróis dos carros. Os monitores do maior centro de controle de tráfego do país ficaram apagados. Trabalhando só com a telefonia e com os nossos rádios. 500 homens da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo foram para as ruas. Agora são quase 2 horas da manhã e neste ponto dos Jardins, um bairro nobre de São Paulo, funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego trabalham para controlar o trânsito. Este é um cruzamento de 2 avenidas importantes da cidade. Aqui são 7 semáforos apagados. Os motoristas estavam assustados. A gente tem que tomar cuidado, principalmente nas travessias. No interior paulista, o motoqueiro perdeu o controle, se acidentou e foi levado para o hospital. Um carro vinha subindo esta avenida, não viu este carro escuro estacionado aqui neste ponto e acabou batendo. Os transportes pararam. Ônibus elétricos, trens, metrô saíram de circulação.
Os passageiros se refugiaram nas estações que eram iluminadas por geradores. Vai saber que hora que meu pai vai chegar aqui também com o trânsito que deve estar. Vou aguardar, vou ver qual é a posição que vai ver o que vai acontecer, né? Quem procurou atendimento médico neste posto de saúde em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi surpreendido pelo apagão, passou a noite aqui mesmo. Muita gente evitou se arriscar em voltar para casa por causa da escuridão. As equipes de resgate se desdobraram para socorrer as vítimas do apagão. Na Baixada Santista, os bombeiros retiraram 2 pessoas presas no elevador. A senhora está salva. Mas a situação mais dramática foi em Bauru, interior de São Paulo. 5 crianças que estavam na UTI de uma maternidade tiveram que ser transferidas às pressas para outro hospital. Um outro bebê em estado mais grave por causa de um problema renal não pôde ser transferido. E os médicos montaram um esquema de emergência. Usaram até um gerador emprestado para manter a criança a salvo. Houve reforço na segurança pública nas principais capitais brasileiras. Durante o apagão, uma mulher foi morta em uma tentativa de assalto. Ela estava com uma amiga que ficou sem transporte e não tinha como voltar para casa. As duas foram surpreendidas por um assaltante. O bandido atirou 2 vezes e um dos tiros atingiu o pescoço de Maria Amélia Tayana. Enquanto na maior parte dos bairros da cidade e da região metropolitana, o abastecimento foi restabelecido aos poucos, aqui no centro do Rio, mais de 3 horas depois do início do blackout, tudo ainda estava às escuras. A luz começou a voltar aos poucos. O sistema só foi religado totalmente no fim da madrugada, quando os bares ainda estavam lotados e a volta da energia foi muito comemorada. Mas os reflexos do apagão continuaram pela manhã. Os trólebus, movidos a energia elétrica, estavam parados. Com alguns sinais ainda sem funcionar e com o rodízio suspenso, o trânsito ficou complicado em ruas de São Paulo. Com o apagão, todas as estações de tratamento de água de São Paulo pararam de funcionar. Segundo a Sabesp, mesmo com a energia restabelecida, o sistema demora a voltar ao normal, porque a água tem que percorrer caminhos longos dentro das tubulações. A Sabesp é a empresa que distribui água para 60% do estado de São Paulo. E nós vamos falar agora com a repórter Juliana Girardi, aqui em São Paulo. Boa tarde, Juliana. Tem previsão já de quando a situação vai voltar ao normal? Oi, Sandra, boa tarde. Olha, 3 milhões de pessoas ainda estão sem água aqui na região metropolitana de São Paulo. A Sabesp diz que as estações de tratamento e também as estações elevatórias pararam depois do apagão. É preciso de energia elétrica para fazer o bombeamento da água. Aí o que acontece? A água que sai lá da represa não é levada até o reservatório. Isso prejudica diretamente os moradores. A Sabesp acredita a previsão de que só amanhã essa situação vai estar completamente normalizada. No Rio de Janeiro, os moradores também estão sofrendo por causa da falta d'água. E quem tem as informações para a gente é a repórter Ana Paula Araújo. Boa tarde, Ana Paula. Oi, Juliana, boa tarde a todos. Olha, aqui no Rio, por conta da falta d'água, 3 escolas e 4 creches não abriram. São 1.700 alunos sem aulas. Todos os sistemas de fornecimento de água pararam de funcionar por 6 horas, de 10 da noite até as 4 da madrugada. Quando a luz voltou, foram religados mais aos poucos, para evitar uma sobrecarga nas tubulações. Segundo a Companhia de Água e Esgoto aqui do Rio, ainda falta religar 10% dos sistemas e esses efeitos no abastecimento de água ainda vão poder ser sentidos por mais 3 dias. Nesse período, o pedido é para que se economize água em todo o estado. A estação do Guandu, que é a maior aqui do estado do Rio, voltou a funcionar de madrugada. 45 mil litros de água por segundo é a capacidade da estação de tratamento do Guandu, a maior da América Latina. Abastece 9 milhões de pessoas no Rio e Baixada Fluminense. Mas com o blackout, ela parou de funcionar. O fornecimento só deve voltar ao normal em 48 horas. O que também não estava normal hoje era o trânsito. Guardas municipais, em dobro nas ruas, tentavam organizar o movimento de ida ao trabalho. À noite, o serviço também foi pesado. Quem trabalhou pouco foram os comerciantes de uma das maiores centrais de abastecimento do Rio. O carregamento de frutas e verduras foi feito com a ajuda dos faróis dos carros. A escuridão era tanta que os fregueses sumiram. Era para estar lotado, as botiguinhas, os bar, tudo cheio. Em São Paulo, a loja que funciona dia e noite teve que fechar por 2 horas e meia. A hora que a luz foi embora até a hora que voltou. Só prejuízo que não teve movimento e a gente depende do movimento, da clientela. Telefonar para a família também foi um problema. Com as minhas amigas, também tentei contato, não consegui, só consegui com meu pai mesmo.
Até abastecer o carro ficou difícil. Não tem como a gente vender sem ter energia, né? Nos restaurantes cariocas que permaneceram abertos, o clima foi de romantismo e teve até festa de aniversário. Só com a luz do dia deu para começar a contabilizar os prejuízos. Este restaurante fechou as portas 4 horas mais cedo. Como o computador pifou, esta manhã as contas ainda estavam sendo somadas na velha calculadora. Um prejuízo mais ou menos de uns 10 ou 12 mil reais. O prejuízo também foi grande neste restaurante de rodízio de pizzas. Na hora do apagão, o serviço foi interrompido. E muitos clientes que ainda queriam comer mais decidiram deixar a mesa sem pagar a conta. E no quiosque da praia foi um sufoco conseguir bebida gelada. Teve bastante gente que veio tomar água de coco no quis porque não estava gelado. Para o trabalhador, o prejuízo foi o sono depois de uma noite quente, sem ventilador e sem ar-condicionado. Deu para dormir? Péssimo, muito ruim. E para trabalhar agora de manhã? A gente tá vindo porque a gente tem que trabalhar, né? O apagão atingiu ao todo 18 estados e houve problemas por toda parte. Em Vitória, este restaurante jogou no lixo todos os frutos do mar que seriam usados nas refeições. E a produção desta sorveteria foi perdida. Sergipe, os computadores dos bancos não funcionaram hoje de manhã. Os consumidores tiveram que recorrer às lotéricas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, faltou luz por apenas meia hora para 20% da população. Segundo o Ministério das Minas e Energia, o motivo do apagão foi a queda de 3 linhas de transmissão. Por conta disso, a usina de Itaipu não conseguiu gerar energia. Vamos a Brasília saber mais detalhes com a repórter Giovana Teles. Giovana, boa tarde. Já se sabe, afinal, o que provocou esse problemão? Boa tarde, Sandra. O Ministério de Minas e Energia atribui esse problema, esse desligamento simultâneo de 3 linhas de transmissão na subestação de Itaberá, em São Paulo, ao mau tempo na noite de ontem. E esse problema de queda de transmissão em 3 linhas ao mesmo tempo, segundo o Ministério, nunca tinha acontecido. Os técnicos da pasta estão reunidos aqui neste momento, coletando informações, fazendo análises que vão ser apresentadas na reunião do comitê que vai analisar o setor elétrico, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Essa reunião foi marcada de forma extraordinária para as 5 da tarde aqui em Brasília. O apagão se estendeu por quase 60% do setor elétrico brasileiro. Hoje cedo, o secretário executivo do Ministério deu as primeiras explicações. Existem indícios de que iniciou-se esse processo na subestação, na região de Itaberá, onde então nós tivemos uma contingência, nós podemos chamar de tripla, e que é uma contingência bastante severa para um sistema que normalmente ele é projetado para contingência dupla, não tripla, né? Ali, aparentemente, as informações que se tem era uma condição meteorológica bastante adversa, com fortes ventos, e ao mesmo tempo chegada de chuvas e chuvas fortes que nós temos essa informação de Itaberá que ocorreu naquele momento. Pode ficar tranquila no sentido que o sistema brasileiro é um sistema robusto, é um sistema que opera dentro das melhores qualidades de confiabilidade a nível mundial. Márcio Pereira Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, portanto, atribuindo aí problemas climáticos, meteorológicos. Então, vamos chamar Flávia Freire para perguntar o seguinte. Flávia, a gente acabou de mostrar que o problema teria acontecido naquela região de Itaberá, sul de São Paulo, do estado de São Paulo. Isso. Como estava o clima ontem à noite naquela região? Olha, Sandra, realmente já se sabe que choveu muito forte por lá ontem. E eu tenho aqui um dado impressionante. O número de registros de raios só ontem no estado de São Paulo foi de 10 mil. É muita coisa, 10 mil raios, é muito alto. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica aqui no interior paulista, está estudando o que aconteceu. Mas a gente já sabe que não foi algo fora do comum, ou seja, tempestades assim já ocorreram outras vezes. Por isso, vamos ouvir ao vivo a explicação do meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde. Vocês já examinaram as imagens de satélite, já sabem o que aconteceu?
Boa tarde, Flávia. A gente tem examinado, assim, desde ontem à noite, a gente está sempre monitorando o tempo, né? Então, a tempestade que aconteceu por ali, a gente tinha monitorado. E, na verdade, a explicação para isso começa no início do dia, no início da terça-feira, com uma frente fria na região sul do país. A gente vai ver aqui a imagem do acumulado de raios de ontem, né? Esses raios aqui na cor mais azul, roxa, indicam os raios que aconteceram no início do dia. Então, a gente teve uma frente fria que avançou pelo Uruguai, em direção ao sul do Brasil, que gerou uma linha de instabilidade forte, associada a uma massa de ar quente bastante instável, que estava aqui no oeste da região sul, e aí ao longo do dia essa linha de instabilidade foi avançando, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até chegar aqui no sul de São Paulo. Se a gente olhar mais em detalhe o sul de São Paulo, olha só, justamente a região de Itaberá, naquele horário ali das 10, 10h30 da noite, a gente tem uma grande concentração de raios. E tem um dado curioso com relação a raios em São Paulo. O estado de São Paulo é o que mais recebe raios no Brasil. E o Brasil, por sua vez, é o país do mundo com o maior registro de raios. Agora, Giovanni, a causa é o mau tempo, né? Ninguém ainda falou se foi a chuva forte, as rajadas de vento ou os raios. Agora, o que a gente fica impressionado é que a gente já mostrou aqui situações muito piores no sul do país, tempestades muito mais fortes. O que você enxerga de diferente? O que chama a atenção, a sua atenção dessa vez? O que pode ter acontecido? Olha, Flávia, realmente até nessa mesma imagem aqui a gente vê outras áreas aqui mesmo no estado de São Paulo com grande concentração de raios, até em Minas, Mato Grosso do Sul e em Goiás. Então são tempestades que acontecem com frequência essa época do ano no sul e sudeste do Brasil. Agora o que pode ter acontecido, né, supondo que tenha sido realmente a tempestade ali a causar a interrupção, é uma coincidência de raios que tenham caído em cima da linha de transmissão, o vento forte que pode ter balançado aí as redes de transmissão, causado danos e chuva forte também, uma combinação de fatores num ponto determinado que pode ter causado algum problema, supondo que tenha essa sido realmente a causa do apagão. Ok, Giovanni, obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal Hoje. Pois é, Sandra, quer dizer, não é o volume de chuva, nem a intensidade do vento, é o local onde isso tudo é algo preciso, caiu, né? Preciso. Deve ter sido talvez um raio de exatamente, tantos, 10 mil raios, mas se um caiu exatamente. Ali, já pode ter causado um problema. Tá ok, Flávia, muitíssimo obrigada. Agradeço também ao meteorologista Giovanni Dolife. E nós vamos agora conversar, então, ao vivo com o presidente de Itaipu, Jorge Samek, que está nos estúdios da TV Globo em Brasília. Boa tarde, o senhor me ouve bem? Estou lhe ouvindo bem, boa tarde. Boa tarde. O senhor vai se reunir com as autoridades do governo agora à tarde, às 5 horas, nessa reunião extraordinária. Já tem alguma explicação de fato para esse apagão? O que nós temos é que não teve a origem na geração de energia. Itaipu estava produzindo de acordo com o que o operador nacional do sistema estava demandando. Nós, de repente, fomos surpreendidos às 22 horas e 13 minutos com a interrupção de todo o fornecimento de energia elétrica produzida em Itaipu. Portanto, o problema foi na transmissão e não na geração. Perfeitamente, na transmissão, porque nós temos 3 grandes subestações que levam a energia produzida em Itaipu, e vejam, é 20% de toda a energia produzida no Brasil, mas na região sul e sudeste é mais de 35% da energia. Então nós temos uma primeira subestação em Ivaiporã, ali faz conexão e abastece Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segue em direção a Itaberá, abastece São Paulo e vai depois a Tijuco Preto, que entra na rede nacional. Perfeito. Em algum desses pontos ocorreu o problema. Agora, não deveria haver um sistema de emergência que, ao cair alguma linha no meio do caminho, fosse acionado um sistema de emergência imediatamente? Isso existe. O único problema é que nunca tinha acontecido de cair as 5 grandes linhas de transmissão de forma simultânea. Nós já tivemos a caída de uma das grandes linhas, outra vez caíram 2 linhas, todas as máquinas de 60 Hz, 9, caíram simultaneamente, mas as de 50 Hz, outras 9 continuaram produzindo energia. A caída da totalidade foi a primeira vez e efetivamente tirar 14 mil megawatts de potência de um segundo para outro causa um desconforto enorme no sistema. Para a gente ter uma ideia, 14 mil megawatts de potência que são gerados por Itaipu podem iluminar o quê? O estado de São Paulo inteiro? Inteirinho. Seria energia suficiente para o estado de São Paulo inteiro ou para a Argentina inteira. O que aconteceu, eu trabalhava com essa hipótese, é de que teria ocorrido um tornado ou um vento muito forte e que
teria derrubado várias torres, como já aconteceram em outras ocasiões. Mas, graças a Deus, quando foi 5 horas e 15 minutos da manhã de hoje, de repente o Operador Nacional de Sistema mandou carregar toda a nossa geração, que todo o sistema estava em pé. Então, dos males foi o menor. Agora temos que verificar aonde que ocorreu esse ponto de incidência, para que possamos, obviamente, ver as responsabilidades, tomar as providências no sentido que, se for uma falha possível de ser evitada, vamos evitar. Se for uma questão atmosférica fora do controle humano, a população há de nos entender. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui, o presidente de Itaipu, Jorge Samek. E vamos então saber como funciona a usina de Itaipu e entender como um problema no interior de São Paulo pode ter deixado as principais cidades do país na escuridão. A usina de Itaipu fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, fronteira com o Paraguai. São 20 turbinas que geram energia elétrica para 20% do país. A energia é transmitida por 2 conjuntos de redes principais. Um vai até Ibiúna, no interior de São Paulo. O outro vai até Tijuco Preto, também em São Paulo. Mas no caminho são feitas várias interligações. Segundo o Ministério de Minas e Energia, foi a queda de 3 das linhas dessa segunda rede que pode ter causado o apagão de ontem. É como um efeito dominó. O sistema de distribuição de energia no Brasil é interligado, ou seja, uma linha alimenta a outra e quando uma delas apresenta problemas, existe um risco muito grande de toda a rede cair. Se nós tivermos uma falta em uma determinada área, e se essa falta isolar uma parte importante da geração do sistema, o restante do sistema vai ficar com desequilíbrio entre carga e geração, o que tende a levar outras usinas a sobrecarga, a instabilidade. E normalmente é dessa forma que o efeito dominó acontece. Foi isso que aconteceu ontem à noite. A usina que mais gera energia elétrica no mundo parou de abastecer o Brasil durante 7 horas. Foi a maior pane registrada na história da hidrelétrica de Itaipu. Das 10h13 da noite de ontem até as 4h55 da manhã de hoje, as turbinas ficaram rodando no vazio, giravam, mas não acionavam os geradores. Hoje, a usina de Itaipu funciona normalmente com 18 das 20 turbinas em atividade. 2 sempre ficam paradas para manutenção. Vamos ver agora alguns números desse apagão. 60 milhões de brasileiros foram afetados pela falta de luz. Em São Paulo, 5.500 sinais de trânsito ficaram apagados. 500 controladores de tráfego orientaram motoristas para evitar acidentes. Em apenas 1 hora, a Polícia Militar recebeu 2.400 chamados. E ainda nesta edição, você vai ver como fica o consumidor que foi prejudicado pelo apagão. E a seguir, a repercussão no mundo, a reação dos partidos de oposição no Brasil e o socorro à mulher que precisa de energia elétrica para respirar. Agora, 1h35 pelo horário de Brasília, a gente volta já já. Elas vêm para a mesa toda feliz. Quando dá 10h30, já começa papá lá para as professoras. O trabalho é o nosso alimento. É dele que vem a energia para a gente crescer. Há 11 anos eu sou merendeira. Meu ofício é esse, fazer comida. Mas para que a receita da Dona Carmen dê certo, muita gente põe a mão na massa, num saboroso elo invisível. Hoje nós vamos vê-lo. O Brasil está em plena expansão na área de avicultura. É uma satisfação grande fazer parte dessa cadeia. Quando eu vejo as crianças crescendo, eu vejo que tudo deu certo e que chegou essa qualidade no consumidor. E o frango parte rumo às mesas do Brasil e do mundo. O frango que sai daqui do Brasil, a gente coloca na mesa de alguém lá no Japão, no Oriente Médio, na África. E a receita está quase pronta para nutrir nossa jornada. Pelo seu alto valor nutritivo, o frango é fundamental na alimentação do brasileiro. Dione produziu o alimento que Fernando transportou para o cardápio de Juliamar, que foi preparado e servido por Carmen, alimentando o nosso crescimento. Bradesco e você, presença em um Brasil que dá certo.
Atenção profissionais liberais e empresas. Comemore os 10 anos da Dell Brasil com as melhores ofertas. Desktops e notebooks da linha Postro, super configurados e com preços reduzidos. Agora com o Windows 7. O Windows 7, seu computador mais simples e fácil. Ligue agora para 0800 722 3400 e aproveite as ofertas de aniversário Dell. Corra, ofertas por tempo limitado. 0800 722 3400 ou acesse o site. Viver a vida. Sai daqui. Eu quero minha mãe. Cadê minha mãe? Deus do céu. Vai, quando a mamãe souber disso, ela vai... Não entre em pânico. Você tem que me ajudar a controlar sua mãe. Agora e depois, quando a Luciana chegar com a Helena. O que foi que aconteceu com a Luciana? Eu quero saber. Porque pra você estar aqui a essa hora da manhã, só pode ter acontecido alguma coisa muito séria com a minha filha. O que foi que aconteceu com a Luciana? Nesta quarta, Viver a Vida. No Espírito Santo, o apagão durou 2 horas. Todos os municípios foram atingidos. Então vamos para lá ao vivo saber como o dia começou. Bom dia, aliás, boa tarde agora, Maribanella. Olá, Sandra. Olha, aqui no Espírito Santo, pela manhã, ainda era possível perceber as consequências do apagão. Alguns semáforos não funcionavam em cruzamentos importantes da cidade. E à noite, uma senhora de 87 anos viveu momentos de desespero. Ela foi socorrida em casa porque o aparelho respirador que ela utiliza parou de funcionar sem energia. O abastecimento de água também está comprometido em várias partes da Grande Vitória. Só deve voltar ao normal hoje à noite. E lá no Recife, até cirurgias foram canceladas. Não é isso, Fernando Rego Barros? É isso mesmo, Mário. Aqui, 2 grandes hospitais precisaram usar os geradores para não interromper o atendimento médico. Num deles, o Getúlio Vargas, que é um dos maiores hospitais aqui do Recife, as cirurgias foram mesmo suspensas, só que elas foram retomadas logo depois do fim do apagão, que aqui no estado durou apenas 35 minutos. Em Pernambuco, foram 36 cidades atingidas pelo apagão, que deixou 30% do estado sem luz. A região de Pernambuco que foi mais atingida pela falta de energia elétrica foi o Sertão. 11 cidades dessa região ficaram no escuro. Sandra. Obrigada, Fernando. Em Brasília, a oposição entrou hoje com pedidos para ouvir o ministro de Minas e Energia sobre o apagão na Câmara e no Senado. O apagão da noite passada acendeu a oposição no Congresso. Logo cedo, deputados pediram a convocação de ministros para explicar o que houve. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB, garante que a motivação não é política. Nós estamos diante de um fato muito sério, um problema muito sério no Brasil e que precisa de esclarecimentos. O deputado Ronaldo Caiado, do Democratas, pretende cobrar informações específicas. Quanto de investimento foi feito na área de energia elétrica nessa gestão do governo Lula? O governo se defendeu. O líder do PT na Câmara disse que a resposta ao apagão foi rápida. O importante é que o Brasil tem uma produção de energia estável, maior do que o consumo. Teve esse apagão momentâneo que foi prontamente respondido. Nós estamos preparados. O debate também chegou ao Senado e mobilizou as principais lideranças. O senador Arthur Virgílio, do PSDB, também vai apresentar ainda hoje um requerimento para convocar o ministro Edson Lobão. A líder do governo, senadora Ideli Salvati, rebateu, lembrando os problemas no setor elétrico ocorridos durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O presidente do Senado disse que o apagão de ontem mostrou que há fragilidade no sistema, mas acreditou o problema a uma fatalidade. Eu acho que isso apenas é um acidente. No Rio, o físico Luiz Pinguelli Rosa não descartou a hipótese de problema climático, mas cobrou maior segurança no sistema. Tudo indica que foi um acidente, mas nós devemos estar preparados para o pior, para os acidentes também. Jornais e revistas do mundo dão destaque ao apagão no Brasil. Vamos a Nova York ao vivo com Lília Teles. Boa tarde, Lília. O que a imprensa dos Estados Unidos fala do apagão aqui no Brasil? Deu no New York Times? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos aí no Brasil. Olha, deu no New York Times e também em todas as agências internacionais. O jornal destaca aqui que um problema com a hidrelétrica de Itaipu atirou o Paraguai e grandes áreas do Brasil no escuro, virtualmente paralisando os 2 países. O New York Times diz que as maiores cidades do país ficaram às escuras e cita como fonte o site G1, o portal de notícias da Globo.
O jornal paraguaio ABC Color mostra a capital Assunção com as luzes apagadas e afirma descarga elétrica na usina de Furnas provoca colapso em Itaipu. Apagão gigantesco no Brasil deixa no escuro todo o Paraguai. Na Argentina, a manchete do jornal é o Clarim. Apagão deixa no escuro meio Brasil. O jornal italiano Corriere della Sera põe em destaque apagão no Brasil e no Paraguai. A revista alemã Der Spiegel fala em mega apagão. Queda na transmissão de energia atira metrópoles do Brasil no caos. E o jornal espanhol El País comenta: apagão deixa sem luz milhões de pessoas no Brasil e no Paraguai. E Itaipu é responsável por 87,3% da energia do Paraguai. Eu conversei por telefone com uma brasileira que vive lá no Paraguai, é a advogada Renata Senedese. Para nossa surpresa, ela diz que os apagões, como o de ontem, são muito comuns por lá. É muito normal aqui nos verões terem vários piques de luz. Nesse ano mesmo, nós já tivemos 2 já. Um bem grande, acaba a luz assim durante 3 horas seguidas. Então, o de ontem foi como algo normal. Pelo menos na sua história de vida aí de 1 ano e 8 meses, esse teria sido o primeiro apagão simultâneo? Nesse pouco tempo que eu estou morando aqui, eu não conversei com ninguém que tenha me contado: aqui teve apagão e lá no Brasil também teve. E o engenheiro Jacinto Bernal, gerente da Administração Nacional de Eletricidade do Paraguai, conversou com o nosso correspondente na América Latina, Carlos Delanoy. Bernal disse que o apagão no Paraguai durou 30 minutos. Em muitas cidades, a energia chegou a ser restabelecida em 15 minutos. E por conta disso tudo, da cobertura do apagão no Brasil, não exibiremos hoje a reportagem da nossa série sobre o Paquistão. Ficou para amanhã. A seguir, como fica o consumidor prejudicado pelo apagão. Agora 1h44 pelo horário de Brasília. A gente volta já já. A TOTUS tem um desafio para você que quer otimizar a gestão da sua empresa. Seja qual for o seu negócio, vamos mostrar como reduzir seus custos com segurança e flexibilidade. Compare e comprove. Com apenas uma licença TOTUS, você tem mais software do que com qualquer outra. Conheça as soluções TOTUS para alavancar a gestão da sua empresa. Acesse totus.com ou ligue 0800 70 98 100. TOTUS, igual, sendo sempre diferente. O melhor feirão de carros da cidade vai acontecer no seu computador. feirãozap.com.br. Milhares de ofertas na sua tela. Você escolhe e vai à loja mais perto para fechar negócio. feirãozap.com.br. Acesse já. Bem-vindo ao cruzeiro onde você é rei. Só a Royal Caribbean tem as férias com o seu estilo. Realize seus desejos e faça um pouco de tudo. Ou simplesmente não faça nada. Coroe suas férias no Splendor of the Seas ou no Vision of the Seas. Cruzeiros em janeiro a partir de 10 vezes de R$ 63,00 por pessoa, sem entrada e sem juros. Consulte seu agente de viagens. Royal Caribbean. A NET está com uma oferta que nenhum concorrente tem. Banda larga de 3 megas mais telefone por R$ 39,90 mensais até fevereiro. NET com um precinho assim, você nunca viu. Cavusca! Assine já. O mundo dos nets. Natal no Compre Bem. Apresente seu cartão Compre Bem e concorra a R$ 50 em compras na hora. Quarta dia da mistura. Cação impostas Obisteca, R$ 5,79. Coxa de peru, R$ 2,99. Mussarela, R$ 6,98. No Compre Bem, você pode mais. Bem. Impressoras e cartuchos originais HP rendem o dobro de páginas do que cartuchos recarregados. Impressionante, não? Malhação! O passeio que Bernardo e sua turma planejaram acabou mal. Tá tudo bem com você, meu filho? Tá, mas comigo tá tudo bem. A Rita que ficou presa na caverna. E as confusões dessa aventura estão longe de terminar. Essa caverna pode desabar a qualquer minuto. Se você não tivesse inventado esse ser de balão com um tempo desse, nada disso teria acontecido. Nesta quarta, Malhação. O apagão dessa noite não foi o primeiro no país, infelizmente. Vamos ver que em 10 anos ficamos no escuro 4 vezes. O pior apagão aconteceu em 99. 60 milhões de pessoas ficaram no escuro nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.
Uma avaliação técnica apontou para uma sobrecarga que derrubou o sistema. Em 2007, o apagão foi localizado no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O motivo? Uma queda em 2 linhas de transmissão da central elétrica de Furnas. Entre 2001 e 2002, o problema foi o racionamento de energia. A demanda era maior do que a oferta. Os reservatórios de água das hidrelétricas estavam baixos e não conseguiam gerar energia para todo o Brasil. E nós vamos voltar agora a Brasília com a repórter Giovana Teles. Giovana, quais são as novidades? Olha, Sandra, os técnicos aqui do Ministério de Minas e Energia continuam reunidos, continuam fazendo uma avaliação das informações que receberam desde ontem à noite, a madrugada inteira. Tudo isso para ser discutido, para ser levado para a principal reunião do dia, que é essa das 5 da tarde, vai ocorrer aqui em Brasília, no Operador Nacional do Sistema Elétrico, e vai reunir a ANEEL, o ministro de Minas e Energia vai participar também, os responsáveis pelo Organizador Nacional do Sistema. A partir daí é que se deve ter uma decisão, uma conclusão do que ocorreu ontem. Sandra. Ok, Giovana, muito obrigada. Então, todo mundo de olho nessa reunião às 5 da tarde em Brasília. E surpreendido, o consumidor pergunta agora o que fazer com os aparelhos eletrônicos e os eletrodomésticos danificados com a queda brusca de energia. Na casa de Dona Jane, o computador estava ligado na hora do apagão. O filho fazia um trabalho de escola quando acabou a energia. Eu corri para desligar a geladeira, já com essa preocupação, porque foi uma oscilação diferente, né? E gritei para meu filho, que estava aqui fazendo um trabalho, para desligar. E ele respondeu, já foi. Não, queimou e nisso apagou. O estabilizador de energia, o filtro de linha e a CPU, onde ficam os principais componentes do computador, queimaram. Apenas o monitor, a impressora e a caixa de som ainda funcionam. Como que vai ficar as pessoas que tiveram um prejuízo, né? O que devem fazer? Assim como Dona Jane, quem perdeu algum aparelho eletrônico ou eletrodoméstico por causa do apagão, pode ser ressarcido pelo prejuízo. Mas, para isso, o consumidor tem de estar atento às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a resolução normativa número 360 da ANEEL, o consumidor tem 90 dias, a partir da data em que aconteceu o problema, para pedir o ressarcimento à concessionária. Essa solicitação pode ser feita por telefone, nas agências de atendimento ou na internet. A concessionária tem prazo de 10 dias para fazer uma inspeção no equipamento danificado. Tentar provar que existe uma ligação entre o apagão e o seu prejuízo. O PROCON alerta também que é possível pedir indenização quando o problema no fornecimento de energia provocar a perda de medicamentos e alimentos. E se a empresa negar o pedido... A empresa é obrigada a te dar uma resposta por escrito. De posse desse documento, a pessoa pode procurar o PROCON ou a Justiça. Agora, quando fizer a reclamação, o consumidor tem que provar que é o responsável pela conta de luz. Um outro detalhe muito importante, se o equipamento que estragou é uma geladeira ou um freezer, a vistoria deve ser feita em, no máximo, 1 dia a partir do pedido feito pelo consumidor. Você acompanha aqui na Rede Globo todas as informações sobre o apagão no Brasil, no Globo Notícia, e às 8h15, horário de Brasília, no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê.